Meu amigo Rui, hoje estamos aqui com uma pessoa que eu tenho muito assunto para abordar. Tu tá curioso também? Demais, demais, demais. Bom, hoje o papo é para você que tem o seu infoproduto, que tem a sua persona e precisa se posicionar no mercado, mostrando o que você tem, mostrando o que você faz, levantando seus números, levantando as suas vendas. Você precisa disso no seu mercado? Acho que hoje em dia todo mundo precisa disso, né? Como já foi falado aqui, hoje em dia o produto é você e você tem que vender esse produto. Bom, hoje nós vamos falar nada mais nada menos que meu amigo Ranieri do Honey Talks. Te conheci como Honey Talks, na verdade, né? Honey Talks você conheceu porque lá em São Paulo, naquela época, eu tava começando a me posicionar, você falou de posicionamento. E Honey é de Ranieri. Sim. Mas Ranieri ninguém sabe, eu não sabia, a galera não escrevia com E, com Y, com H, só não botava o I no final. E Talks é porque eu gosto de falar pra caramba, então juntei um com o outro, o arroba ficou melhor e tá valendo. Inclusive o seu codinome aí do seu perfil nessa época esperou ali, ó. Amnésia Talks. Amnésia Talks, é isso aí. Eu falei, cara, não vou colocar Amnésia Cash, vamos colocar o quê? Vamos colocar o Talks? Quem você já viu colocando Talks? Ranieri. Boa, não, tá aí, é uma marquinha registrada e tá funcionando até agora. Rani, vamos lá, deixa eu te fazer uma pergunta. Primeiramente, uma curiosidade minha, certo? Por que de São Paulo para Natal? Cara, primeiro porque de Natal para São Paulo, né? Eu sou de Natal, fui para lá, sou engenheiro, mas gosto de dizer que eu sou engenheiro desvirtuado. Porque eu fiz engenharia de produção, mas na real, engenharia de produção eu fiz porque todos os meus tios eram engenheiros. E eu olhava pra engenharia e falava, pô, o título de engenheiro é legal. Eu não sei muito bem o que eu vou fazer da vida, eu acho que vai ser engenharia. Vou tirar um CREA. Se eu te disser que até hoje eu não tenho CREA. Eu acredito. Eu nunca fui pro lado do CREA, mas vou explicar. No processo de engenharia de produção, foi porque eu fui pesquisar todas as engenharias. E aí eu fui olhando, mecânica não quero ir pro lado de mecânica. Civil não quero construir prédio, não quero trabalhar com a parte de construção, com a parte de obra. Fui pesquisando cada um. Ambiental não, que eu sou da civilização, não gosto muito de enfim, mata fechada, não gosto muito de estar analisando mais o meio ambiente. Gosto do meio ambiente no lugar dele. Eu no meu, ele no dele. Mas enfim, e aí quando chegou em produção, eu falei, rapaz, produção ele é tipo um administrador só com título de engenharia. Ele manda em todos os engenheiros, ele cuida do processo produtivo, ele entende um pouquinho de cada coisa e eu acho que vai dar bom. Fiz. Quando chegou lá, tinha uma disciplina de marketing. Eu falei, é aqui que eu me achei. Aí, isso... Então, peraí, só uma pergunta. Então, na verdade, você se achou depois da universidade ter sido startada, né? Olha, sempre tenho essa sensação. Bicho, a universidade é um tiro no escuro que você dá. Tem 16, 17 anos de idade quando você vai tomar a decisão. Tu sabe lá o que vai fazer pro resto da vida, ainda mais hoje em dia que tem uma porrada de coisa pra fazer, você vai migrando pra uma coisa, pra outra, no final das contas... Não, na verdade, a quantidade de amigos que eu tenho que, por exemplo, fez uma faculdade e depois finge que nem fez ela, já passou pra outra, ou mais uma outra, é absurda, né? Eu passei por 4. 4? É. Tu fez engenharia? Publicidade. É por isso que você tá fazendo audiovisual. Se fosse engenheiro, tinha virado Uber. E agora vai ter carteira assinada, hein? Amigos engenheiros. Não, eu posso falar, tem uma porrada de amigo engenheiro que faz Uber, que faz aplicativo. Renato Albani que o diga, ele adora essa piada. Exatamente. Certo, aí você foi pra São Paulo. Exatamente qual foi? Por quê? O marketing, ele veio com assim... Vou conhecer um pouquinho dessa história, ver venda, ver marketing digital... Primeiro trabalho que eu consegui foi um estágio que depois virou trabalho numa agência de publicidade aqui em Natal. E eu falei, poxa, interessante. Você pode falar qual foi a agência? Foi na Mobster. Na época já despontava como uma agência digital, enquanto várias outras só tinham um viés, ou tinham principalmente um viés mais, eu vou dizer, físico, mais... Tu lembra mais ou menos assim um ano? O ano que eu tava na Mobster, cara, eu entrei lá em 2013 para 14 e em 14 para 15 eu fui contratado. Entendi. Foram esses dois, porque assim, eu entrei, foi interessante a história. Eu entrei, eu tava fazendo processo seletivo, o processo seletivo muito legal, participei do processo, a galera bacana, só que aí chegou na etapa final. Aí eu falei, beleza, gente, então é o seguinte, eu gostei, vocês gostaram de mim e tal, só que só tem um problema. Na verdade, isso já no começo, mas quando foi avançando, chegou nessa decisão. Eu entro, mas eu tenho data pra sair. Eu só vou poder ficar 3 meses de estágio. Caramba. Porque eu tô com intercâmbio marcado.
Aí Sim, foi eu tão lembro dessa história do intercâmbio, cara. Foi tão legal porque, assim, eu cheguei, bateu foi bem legal, tipo, bateu a vibe com a galera, foi massa. No final, Thiago Lins, que é um dos sócios de lá, ele participou, foi da minha banca do TCC. E passando por todo esse processo, eu já entrei com data de saída certa, passei lá, entreguei o que eu tinha para entregar. Quando voltei do intercâmbio, a gente começou a conversar, passou um tempo e aí eu voltei e fui contratado. Então eu saí, fiz intercâmbio, passamos um tempo de conversa, depois eu fui contratado e aí tive minha experiência em marketing, começando a entender, apesar de ser na área administrativa de uma agência de publicidade, mas já entendendo. E nesse processo eu fiz um curso de criatividade online. E o bichinho da criatividade me picou, eu comecei a entender que dava para trabalhar no online, para vender no digital, outras coisas mais, e em resumo, foi daí que veio a minha ida para São Paulo. Enquanto eu estava fazendo esse curso de criatividade, um pouco depois eles abriram a vaga para alunos, para pessoas que tinham passado pelo processo, virar o líder da comunidade de alunos. E aí nesse processo, eu apliquei para a vaga, para trabalhar com o Murilo Gun, e fui pra lá, passei no processo, inclusive o processo seletivo de lá foi bem legal também. Cara, você foi trabalhar no criativo de um cara logo com o Murilo Gun, porque pense num cara criativo. O Murilo Gun já passou por vários segmentos, né? E tipo, ele é um cara que me parece que ele entra num segmento, atinge sucesso e fala, ok, isso eu já consegui, agora eu vou fazer outra coisa. É tipo isso. Não, inclusive eu conheci ele, né, como comediante. Quando e eu gostava. Viu, ele virou músico. E assim, o bicho legal pra caramba, mandava boa mesmo, engraçado pra cacete. Recife ele, né? Recifense. Aí assim, passou um tempo, não vi mais material dele novo, né? Mas acabou que eu fui conhecendo outros comediantes também e acabou que supriu, né, a necessidade. Quando foi um dia desse, o cara tava dando dicas de economia. Quando comprar sua casa e quando morar de casa alugada. Eu falei, que porra é essa, meu? Como é que é o nome do projeto que ele começou disso? É a escola da... O que? A Keep Learning School, você fala? Não, o Murilo Gun teve um projeto dele com nome a ver com aprendizado, escola... Keep Learning School, a Keep Learning Keep Learning, continue aprendendo, né? Que tinha a premissa do lifelong learning, de você começar pela criatividade, que é a gente fazia analogia lá do pino de boliche, porque com a criatividade, quando você estuda criatividade, existem várias coisas que estão por trás, do tipo, para você estudar criatividade, você tem que se colocar no lugar do outro, porque a criatividade vem de combinar elementos, de resolver problemas, de encontrar soluções, e para você encontrar a solução, ele definia a linha de criatividade da seguinte maneira: criatividade é uma habilidade para resolver problemas. Quais tipos de problemas? Não os problemas que já tem uma solução, vamos dizer assim, que é suficiente. Por exemplo, abrir uma porta. Já fizeram um trinco, uma maçaneta. É só abrir a porta e passar. Mas existem alguns tipos de problemas que a solução ela não está se encaixando 100%. E aí, para isso, você usa a criatividade. Inventaram um pé de cabra. Eu lembrei de uma história agora muito engraçada. O pessoal fala, né, que na corrida espacial e tal, os americanos se depararam com um problema. Perfeito. Que era justamente como é que eles iam usar uma caneta esferográfica, né, no espaço, se no espaço não tem gravidade. Né? Como é que ia ter capilaridade na caneta? E eles começaram a tentar resolver esse problema, como ele falou, né? E eles gastaram $1 milhão para desenvolver uma caneta que a capilaridade fosse suficiente mesmo em um ambiente sem gravidade. Aí os caras, e aí? Os russos usaram um lápis. É isso. É a mesma coisa, você vai abrir um buraco numa porta pra sair, não faz sentido nenhum. Vai desenvolver bilhão na caneta, não faz sentido. Você tem que entender quais os problemas que tem solução pronta e outros que não tem. E para os que não tem, você precisa de uma rota nova. E essa rota nova é a criatividade. Sim. Aí para você, partindo do pressuposto que criatividade é isso, para você ter uma ideia criativa, você precisa resolver um problema. Se você precisa resolver um problema, você precisa entender quem tem o problema. Sim. Ou seja, naturalmente, você estudando criatividade, você vai estudar empatia. Naturalmente, você estudando criatividade, você vai estudar persona, porque você tem que entender quem é a pessoa que está do outro lado. Naturalmente, estudando criatividade, é uma ideia nova, é uma nova rota, vai fugir do padrão. Você tem que estudar o quê? Oratória, convencimento, persuasão. Por quê? Porque tá todo mundo acostumado a fazer de um jeito. Você quer fazer de outro, você tem que usar a lábia ali para convencer. Certeza. Então, criatividade era o pino de boliche. Por isso que Keep Learning School, você começava com a criatividade, mas você continuava com várias outras habilidades para você continuar aprendendo pro resto da vida.
Uhum. Enfim, e foi esse bichinho, quando eu fiz esse curso, o bichinho da criatividade me picou. Eu entendi que criatividade era uma baita de uma habilidade que eu precisava ter na minha vida. Eu falei, eu quero estar lá com esses caras. Aí abri o processo seletivo e eu apliquei. Deu 3 meses de aplicação, deu 1 mês, aí os caras foram mudar o processo seletivo. Aí eu fui procurar a vaga, não tinha uma vaga específica pra mim. Eu apliquei pra outra vaga que não tinha nada a ver, mas eu falei, eu quero estar lá. Aí eles foram, deu mais 1 mês, mudaram o processo seletivo de novo. Eu falei, isso é uma porra. Mas eu falei, eu vou aplicar. Aí nessa terceira foi que surgiu o líder da comunidade de alunos. E eu já tinha feito algumas ações aqui no Jerimum Valley e no centro acadêmico, quando eu passei na época de produção. Diferente dos outros CAs, dos centros acadêmicos, que tem um viés muito político, lá em produção o viés era o seguinte: o centro acadêmico de produção é feito para beneficiar os alunos. O aluno de produção queria o quê? Queria curso de qualificação, queria vaga, oportunidade, queria se formar. Aí a galera que já estava com a cabeça de assim, eu preciso fazer o meu. Uhum. Eu entrei nesse CA, eu aprendi a desenvolver curso, a liderar a comunidade, a fazer evento, a fazer resenha, churrasco também, a bagunça, mas tinha esse lado muito sério. E isso, quando eu coloquei isso como experiência, coloquei um tempo que eu passei no Jerimum Valley, que é a comunidade de startups aqui do estado, isso me destacou. E eu fiz acho que a cereja do bolo para me levar para aqui foi um cordel que eu fiz. Eu lembro da história do cordel. Tu lembra? Lembro. Eu tava procurando esses dias, eu nem achei, mas eu lembro dele, que eu vou falar pra vocês. Que é o seguinte, no processo tinha que mandar, você fazia várias etapas, você tinha que mandar um vídeo se apresentando. Aí eu pensei, falei, uma escola de criatividade. Meu amigo, eu tenho que fazer uma coisa diferente. Eu vou mandar um vídeo me apresentando, feito uma bestalhada. Meu nome é Ranieri, eu tenho tantos anos. Não vai chamar atenção. Se eu quero estar no ambiente criativo, eu tenho que me mostrar parte pertencente desse ambiente. E eu já tinha uma vantagem nesse sentido, porque eu fiz o curso em 2015, o curso de criatividade. No final do ano de 2015, eu fiz em setembro. Em novembro, mais ou menos, teve um evento lá em São Paulo, que eu saí de Natal e fui para esse evento. Enquanto você fala, eu vou ver se eu encontro uma conversa nossa aqui de 3 anos atrás. Pode continuar. Desse processo. Boa. Sim. Fui para lá. Quando eu cheguei lá em São Paulo, pro evento, eu já tinha a ideia de montar um canal de YouTube. Por quê? Porque quando eu me formei, eu tinha a ideia de... Eu tava para me formar ali em 2015, eu falei, meus amigos todos querendo, eu quero ser... trabalhar numa grande empresa, na Ambev, eu quero seguir carreira como executivo do Itaú, vou montar minha própria empresa, empreender. Eu falei, eu quero ser palestrante. Só que aí, um dos meus amigos falou, gordinho, o que bexiga você vai, quem é que vai lhe contratar? Porque tu acabou de se formar, tu não fez porra nenhuma na tua vida, tu não tem história, tu não tem resultado gerado, quem é que vai te contratar? Aí eu falei, para eu ser contratado eu preciso de 2 coisas, eu preciso de mostrar que eu tenho um conteúdo para falar. E conteúdo só depende de mim, eu estudar, eu buscar, etc. Mas eu preciso da autoridade. Uhum. Se eu não tenho autoridade, eu preciso de um jeito para conseguir. Aí tem um jeito normal de conseguir, que era trabalhar, se lascar durante tantos anos e tal, e criar a casca. E tinha um outro jeito, que assim, quem é que tem autoridade? Que assim, se você falar hoje de comédia, vou usar o exemplo da comédia, de comédia brasileira, um dos maiores ícones que existe hoje na comédia brasileira chama-se Carlos Alberto de Nóbrega. Com certeza. Você já viu ele contando alguma piada na vida dele? Não. É verdade. Dedé Santana. Piada que ele contava. Pouquíssimas. Ele era o escada. Ele era a pessoa que levantava a bola. Ele era a pessoa que servia ali, ó. É só camisa... Não vou dizer nem um camisa 10. Às vezes é o camisa 8, que faz o trabalho sujo e só entrega na boa. Sim. Eu olhei assim e falei, eu posso ir por esse caminho. E dentro da minha realidade, eu falei, vou criar um canal de YouTube, que é o que estava mais perto para mim, e vou entrevistar empreendedores da região, porque eu queria falar sobre empreendedorismo. Então, eu estava nesse processo, criando esse caminho para me posicionar como em paralelo, trabalhando na agência. Mas nesse caminho para me posicionar como uma referência na área de empreendedorismo, para galgar o lugar de palestrante, de consultor, enfim, nessa área. Fiz o curso de criatividade e teve esse evento. O meu objetivo daqui, eu falei, eu vou sair daqui, eu vou entrevistar Murilo Gun lá, no evento. E eu tanto fiz que eu consegui entrevistar ele. Do ponto que, aí tem algumas estratégias, algumas resenhas que aconteceram, mas assim, eu saí daqui pra lá e eu levei uma cachaça pra Murilo. Falei, é nordestino, vai gostar de uma cachaça, peguei uma Samanaú e levei pra ele. Só que aí o detalhe, já vai no... Com a gente o cara traria um quê? Um salt, um juice, né? É verdade, Mas é isso, você tem que pensar o que vai chamar a atenção.
Outra coisa que eu fiz. Diferente da galera. Aí eu vi, mas muita gente vai levar presente pra Murilo. Porque muita gente se transformou com curso, é natural. A galera Chocolate agradecer. e bichinho de pelúcia. A galera vai levar, mas tem algumas coisas criativas, etc. Enfim. Aí veio a sacada da minha esposa, Monique. Ela me deu o toque na época, ela falou: todo mundo vai levar coisa pra Murilo. Você tem que levar pra equipe. E eu levei. Olha, a malícia. A malícia. Mulher tem uma mente que o cara tem que ter Mas cuidado. é verdade. A estrela, todo mundo tá querendo chegar lá na referência. Mas quem é que ele ouve quando tá entre quatro paredes? Exato. É a equipe, né? Quem Mas é que isso é abre a verdade. porta pra você estar na sala sozinho com ele? Não é ele. Eu sempre falo isso, né? Eu sempre falo, se você quer, por exemplo, repetir sua presença no pub, alguma coisa do tipo, você pode agradar minimamente o gerente, beleza. Ele também não pode não ir com sua cara, né? Mas se você quer voltar de verdade, agrade os garçons. Cara, É isso. você falou uma coisa aí que, tipo, eu falo ela de uma maneira mais bruta. Você falou a questão você deu o exemplo do Dedé Santana, deu o exemplo que todo mundo conhece lá da Praça é Nossa. Eu ouvi essa frase e eu repito ela, velho. Uma vez eu tava no carro com uma pessoa famosa, né? E a gente conversando, né? E eu falei assim com a pessoa, falei: cara, mas não incomoda não essa situação, você não poder ir em nenhum lugar, porque a gente tava dentro do carro contidos enquanto os seguranças estavam fora, tipo, contendo as pessoas pra gente poder sair, que eu já tinha que sair gravando a pessoa, né? Uhum. E ela falou assim: cara, sim, mas a partir do momento que você entende que existem dois tipos de pessoa que nascem todo dia. Na hora, eu entendi o que a pessoa falou como arrogância. Tanto que eu falei, pô, mas depois eu entendi o que a pessoa quis dizer. Ela falou assim: todo dia nasce alguém que toca piano e alguém que carrega piano. Você não precisa tocar piano para você ser disputado, porque o público tá vendo quem toca piano. Mas se você carregar um piano bem carregado, todo pianista quer você do lado dele. Uhum. Falei, tá porra, velho. Que, meu irmão, pode crer, essa frase isso, fez total. Você não precisa brigar pro holofote estar em você, porque você pode estar com quem tem os holofotes nela. Automaticamente, cara, tá te iluminando, velho. Sim, sim. E outra coisa, a tua luz é a tua luz. Vai ter um momento certo de você brilhar. Até lá, eu gosto muito da analogia que é o seguinte: a nossa vida como um todo. Aí vamos lá, Honey Coach vai baixar aqui. Não, fica à vontade. Só nossa- não faça igual o Murilo Coach. Nossa vida como um todo, o que acontece? Cada um tem o seu caminho individual. Uhum. Individual mesmo. Tu, tua esposa, cada um vai Sim. para um lado na vida em algum momento. Você, mesma coisa, eu, mesma coisa, assim por diante. Só que a gente pode, nesse processo, escolher caminhos e escolher caronas pra gente tomar que vão acelerar ou vão diminuir, vão retardar a nossa chegada. Muitas vezes você tá num momento, beleza, eu quero chegar naquele determinado caminho. Eu posso ir sozinho a pé, com o sol batendo na minha cara. Ou eu posso ir sozinho vamos dizer que a gente tá de carro, eu quero ir porque eu quero ver a paisagem toda, etc. Eu só vou brigar porque eu quero ir no banco da frente. Beleza, você pode ir no banco da frente, mas às vezes você vai no banco da frente de um Fusca. Será que não vale a pena você pegar pelo menos um trechinho? Beleza, você vai perder algumas coisas, você vai abdicar de algumas coisas, mas você ir ali na mala? Ou você ir num canto que talvez não seja nem na mala, mas você ir no banco do meio de trás, apertado, com uma pessoa de um lado, outra do outro, que você não tá vendo nada, mas tipo, aquilo ali vai te acelerar muito, que daqui a pouco você não vai nem no banco de carona, você vai dirigindo. Então é o tipo de coisa que, assim, eu entendo muito. A gente vai pegar alguns caminhos que vão estar fluindo e que você pode se aproveitar dessa realidade. Com a equipe funcionou assim. Com o Augusto Cury, que eu passei lá depois, funcionou assim. Sim. Então, acho que são... Se você souber aproveitar o brilho do outro, gerando valor para o outro, mas ao mesmo tempo entendendo que a sua jornada é única, que você não pode esquecer nunca de você, isso te potencializa. Enfim, momento coach aqui, só para dar um parêntese Não, rápido. sem sombra de dúvidas. Mas eu queria voltar no exemplo, porque eu acho que esse exemplo é bem legal.
Fiz isso, consegui entrevista com o Murilo. E como é que eu consegui entrevista com o Murilo? Eu levei um docinho de leite para cada pessoa. O evento foi um evento de um dia. Olha o docinho de leite. Ó, o docinho de leite. Inclusive parecia com o teu vape. Uns bichinhos desse tamanho aqui. Eu sei quais são. Aquele que por fora tem tipo uma casquinha que você morde, ele é cremoso dentro. Exatamente. Eu levei um pra cada um. E aí eu entreguei pra galera que tava na equipe. E aí entreguei um pra assistente de Murilo, na época. E ela virou pra mim e falou: finalmente alguém lembrou da gente. Ela deu essa assim, pum, no peito. Aí na ele falou: tô contratado. Nessa hora eu falei: é nada. Chega. O sangue ferveu, mas Pelo beleza. o WhatsApp, deu certo. Cheguei, isso foi no começo do evento. Cheguei lá, o evento começou de 1 da tarde, o evento foi da 1 às 5. No lugar que era um antigo Cubo lá de São Paulo. Lá era muito pertinho de. Aí, no andar de cima. O Cubo é onde rolava vários workshops, de startups, etc. É um prédio do Itaú só de startup. Na verdade, só de eu startup, fiz não, até de várias trabalho coisas. lá que você indicou pra eu fazer, não foi? Foi. Eu fui lá com o Guga, a gente fez uma gravação juntos e eu acho que eu indiquei pra vocês fazer alguma coisa lá. Foi. Ele foi fazer uma outra coisa e eu fui cobrir lá. Lá no Cubo. Você já foi no Cubão, que é o novo. O antigo, ele tinha um rooftop. O novo também tem, mas que a galera fazia os eventos lá. Então... Qual foi? Não, é porque tem certas piadas que ele não deixa passar. Lá ele. Lá ele. Fui no Cubão. Lá no Cubão, entendi. Tá certo. Aí lá tinha um rooftop. E nessa parte lá tava tendo, depois do evento, um happy hour. O evento da 1 às 5, aí se estendeu, foi até umas 7. Happy hour das 7 às 9. E das 9 eles já tinham marcado que pertinho de lá era chamava Picadeiro. Aí você sai do Cubão e vai pro Picadeiro. Já a piada pronta. Não dá certo, tá ligado? Quinta série. Aí a gente chega lá no Picadeiro e foram vários shows de comédia nessa noite, porque alguns dos apresentadores tava Diogo Portugal, tava o próprio Murilo, Bruno Romano, Márcio Balas, tinha uma galera que tava lá no pesada. Evento e que foi performar lá no bar. E aí a gente foi andando pra lá. O que aconteceu? Teoricamente eu ia gravar com o Murilo antes da gente ir pro Picadeiro. Eu ia gravar não, eu tava tentando gravar antes do evento, eu mandei e-mail pra ele e outras coisas, não rolou. No dia do evento eu falei: dá pra gravar antes? Ele: não, vamos gravar depois do evento. Entre o evento e o happy hour, atrasou. Já emendou, eu falei: não, tenho que subir no happy hour. Eu fiquei esperando ele, fiz um elevator pitch, literalmente. Eu entrei no elevador com ele e falei: Murilo, eu tenho um projeto assim, assado e tal. Ele falou: cara, fala com a... Eu não vou lembrar o nome dela. Cara, depois você conhece a história do pitch de elevador? Não. Depois pesquisa essa história. Ó, quem tiver em casa, pesquisa a história do pitch boa. de elevador, cara. É boa. Inclusive teve muita gente que já fez essa venda em pitch de elevador. E um deles foi o Ricardo Bellino, que virou sócio do Trump numa história dessa. E é essa história que eu conheço. conheço. Essa história, Donald Trump com ele no elevador. Donald Trump falou: você tem até eu chegar no andar que eu tô indo pra você conseguir me convencer, né? Te comprar, não foi isso? Exatamente. Caramba. E aí ele só deu uma voadora simples, aí só pra dar spoiler pra galera. Que assim, você sabia que, se eu não me engano, depois de Nova York, a cidade que tem mais helicópteros no Brasil, frota de helicópteros, é São Paulo? O cara parou assim e falou: pois é, eu sou do Brasil, quero... E aí seguiu o caminho. Mas essa foi uma carteirada que ele deu, que abriu o olho, e aí já pega com headline, a gente vai falar de conteúdo mais pra frente, mas teve tudo a ver. Tipo, ele conseguiu chamar a atenção logo de começo. Mas voltando à história, pra acabar essa história do dia lá, não consegui entrevistar antes do evento, não consegui entrevistar imediatamente depois. No happy hour não deu pra entrevistar. Antes no camarim do Picadeiro, antes não deu pra entrevistar. E eu tava com tudo pronto. E aí eu cheguei pra pessoa que eu tinha dado doce, tinha falado que finalmente alguém tinha lembrado dela, pra assistente do Murilo, e falei, quando tava saindo do show, eu falei: é o seguinte, eu tô com tudo aqui, se você conseguir, em 5 minutos eu gravo. Ela virou assim: 5 minutos? Eu falei: são 5 minutos. Aí ela falou: pera aí. Aí ela foi no camarim. Depois do negócio, a entrevista tá toda cagada. Eu não tinha... A minha câmera, eu não tinha tripé. Eu ia gravar na mão. Eu ia gravar assim. Eu ia botar em algum canto pra gravar na mão, mas não tinha espaço. Eu chamei um amigo meu que tava com a câmera de tirar foto. Um cara que eu conheci lá do evento de tirar foto. Ele pegou... Tá desfocada, tá? Porque ele tava ajustado pra foto. Ele não botou no ajuste automático. No processo todo, a entrevista tá uma bosta, a gravação. Mas eu fiz acontecer. Chamei a atenção dele. Então já tinha isso a meu favor.
E aí chegou no processo, eu falei, eu preciso fazer uma coisa diferente, voltando lá pro processo de seleção, e eu fiz um cordel, uma poesia, que era uma coisa que eu fazia bem, minha mãe sempre me incentivou da vida toda. E aí foi uma coisa mais ou menos assim, era: Murilo te fala agora, Bruno vem também pra cá. O Bruno era o sócio dele, Bruno Romano. Pra essa vaga de assistente, vocês têm que me contratar. Primeiro, eu sou criativo, ou melhor, combinativo. Gosto de tudo bem feito, mas sei que eu não sou perfeito. Me formei como engenheiro, mas gosto mesmo de gestão e tenho uma boa experiência nessa área de atuação. Já trabalhei muitas vezes de indústria, consultoria. Trabalhei até numa agência, para um engenheiro, quem diria. Ai, agora não vou me lembrar o resto e tal. E aí foi seguindo. Já escuta até... Eu botei uma pegada dessa. E aí o final era legal, porque assim, era: em mim vontade não falta. Conhecimento eu corro atrás, pois já está formada a visão. É compromisso com a transformação. E agora... é hard work, papai. Que era o bordão dele. Então eu terminei assim, chamou a atenção do cacete. Mas tu mandou isso pra ele na cara dele? Não, eu mandei isso já, assim, acabou o momento, fiz a entrevista, etc. 3, 4 meses depois, quando abriu o processo seletivo e abriu o espaço pra eu mandar o vídeo de apresentação, aí eu fiz esse cordel. E joguei essa. Entendi. Ou seja, eu plantei a semente lá atrás, você já sabia que era um cara desenrolado, que enchia o saco até conseguir o negócio. Quando chegou lá na frente, eu, mandei esse cordel. E esse cordel eu sei que foi um diferencial. Por quê? Porque quem fez a minha seleção, o Murilo obviamente viu, mas quem fez a minha seleção foi a Dani, que é a esposa do Murilo, e a Bianca Solero, que na época foi a minha chefe imediata, que era psicóloga e trabalhava como a líder do time de alunos. Não é a que te agradeceu o docinho, não? Não, é outra. A Bianca, pronto, ela foi da minha turma junto comigo e foi contratada pelo Murilo para trabalhar como psicóloga no processo antes. Então eu também já tinha um relacionamento com ela, já sabia quem eu era, que eu fazia coisas criativas. Quando eu cheguei lá, acho que uma semana e pouquinho de São Paulo, eu precisei ir na casa do Murilo, porque a gente tinha um escritório, mas era pertinho da casa dele. Na casa dele teve que pegar alguns arquivos, algumas coisas. Eu cheguei no computador do Murilo para pegar esses arquivos de última hora. E aí quando eu abri o downloads para procurar, tinha o meu vídeo lá. Então eu sei que bateu, eu sei que viu, porque faz parte não só o meu, de outras pessoas do processo, eu sei que viu. A Bianca Solero me comentou que esse vídeo foi um diferencial do processo. Enfim... é fazer diferente, não adianta você querer fazer a mesma coisa, porque senão você não se destaca. Você vê, né, bicho? É o que eu sempre vivo falando, cara. O Ctrl+C, Ctrl+V, ele funciona até um certo ponto. Perfeito. A partir de um determinado momento, cara, se destaca quem foge das linhas paralelas. Quem resolve falar, pô, tá todo mundo indo por aqui, eu vou tentar isso aqui, cara. Entendeu? mas isso aí foge à regra. Beleza, talvez é isso que esteja faltando, é você fugir um pouco a questão da regra. Agora você está falando de criatividade e tal, deixa eu te fazer uma pergunta: ousar e ter criatividade tem limite? Cara, tem. Pra mim o limite da criatividade é você saber se, vou voltar pro começo da conversa, se o problema que você tá resolvendo ele precisa de criatividade ou não. Pra mim o limite tá aí. Precisa, é pra abrir uma porta, beleza, eu já tenho uma solução. Ela não resolve? Resolve. Pra que porra você é criativo? Eu só vou gastar minha energia e perder recurso. Pra mim o limite é exatamente aqui. Ah não, eu vou ser criativo pra um problema que faz sentido. Aí, que eu acho que é esse limite que você tá falando, existe a criatividade focada para eu resolver esse problema da melhor maneira, e existe um limiar aqui que pode romper o ridículo. Que eu acho que é nesse ponto que você quer tocar, falando de lives, desse papel meio pitoresco que tem uma galera fazendo em redes sociais e outras coisas mais. Pra mim, criatividade, eu aprendi assim, absorvi assim, é uma habilidade para resolver problema. Não tá resolvendo problema, você tá gastando tempo, você tá gastando recurso. Tá resolvendo problema? Beleza, talvez se tá resolvendo problema faz sentido. Começa aí, faz sentido. Agora, essa forma de resolver problema, ela é pra Neto? Talvez não. É pra Rui? Talvez sim. É pra Rani? Talvez sim. Ou talvez não. Depende de cada um. Então, pra mim, o limite da criatividade é resolver o problema que foi proposto a ser resolvido. Você que precisa, né? Eu digo que precisa. O cara que ele tem você é seu produto, né? Você é seu produto. Todos nós. Você é Isso. músico, você toca nas noites, etc. Você precisa ser visto não só pelo público, mas por quem te paga,
né? Então, assim, se você não for visto, você não vai ser lembrado. E eu imagino que a sua demanda vá muito além da questão de você estar, de repente, se gravando em casa, fazendo um som, ou até mesmo dentro de um bar, de um pub, de uma casa de show. Você já se pegou, tipo assim, não, bicho, isso aí eu não vou fazer não, que isso aí, tipo, tô me sentindo ridículo, tô me sentindo mal em fazer isso, embora todo mundo diga, meu irmão, faz. Já rolou esse lance dessa barreira? O tempo todo, cara, o tempo todo. Assim, no momento mesmo, eu optei por dar uma pausa, né? Eu lesionei o pulso e tal. E aí eu tive até que cancelar algumas agendas que estavam feitas. Nunca tinha passado por isso antes, mas acontece, né? É só ferramenta de trabalho, né? Tinha que cuidar, né? Mas assim, é porque no meu caso, eu não vejo a música exatamente como uma necessidade financeira. Sim. Tem isso também. Uhum. Tem isso também. Existe também você entender que muitas vezes a sua vontade ela só vai até onde o bolso dá para ir também. Tem isso, né? E por sorte eu dependo de outras coisas, né? Então Sim. é muito a questão de eu tocar pelo prazer, pelo que eu gosto de tocar. E isso me dá um respaldo muito significativo para mim, que é exatamente tocar o que eu acredito. Sim, que é bom. Até porque se tu quisesse ganhar dinheiro, tu não tava tocando blues. Tava tocando sonzeira, sonzeira, tava tocando, né? Pagodinho, como chamam. Não brega, dá dinheiro sei lá. também não, tá? Dá não, hein? Dá não? Pensei que dava. Eu também achei que dava. Ó, aí que tá. Existe essa crença que dá dinheiro. Dá para quem tá na frente. O instrumentista não tá com essas bolas todas, não, infelizmente, né? Infelizmente a galera bota muito instrumentista de lado. E isso eu não tô falando só de pagode e tal. A gente tem aí, de vez em quando, vaza o escândalo aí, que algum artista grande não passa um salário merecido pros músicos e tal. Sim. Mas falando assim, na questão Natal, eu acho que Natal o que dá grana mesmo hoje é sertanejo. A minha visão. Eu acho que em 90% das capitais do Brasil, o sertanejo está em tudo que é canto, né? Mas, cara, assim, se a gente parar pra pensar, é o primeiro estilo financeiramente realmente bem sucedido do Brasil, né? É mesmo? Cara, porque, vamos lá, desde que eu me entendo por gente, por ser humano, assim, que eu tenho consciência de vida, né? Ali, meados do início dos anos 90, quando era menino, eu já via bandas, assim, estouradas de sertanejo, né? Indo pra Faustão, Gugu, essas coisas todas. E isso nunca mudou. O pagode, ele vai e volta, o rock foi, mas ficou foi do que lá. voltou, né? Foi, O rock ficou lá. A gente ainda existe. Vem, pra cá. Né? Mas o sertanejo não, cara. O sertanejo, ele é forte. Ele é forte mesmo. Eu tava em São Paulo recentemente, eu e Dinarte, a gente tava fazendo um trabalho lá. E, brother, você tá ligado, a gente morava lá. Frio, boy. Frio. Dinarte, ele é perturbado. Ele tem uma história engraçada. A gente tava no Cazaquistão. Lá no Cazaquistão, você tem ideia, da janela do nosso quarto, a gente via as montanhas na frente cobertas de neve. Cobertas de neve. Se eu for chutar uma temperatura aqui, era tipo -5, a gente dentro do quarto. Dinarte olha pra mim e fala assim: ei, liga pra mulher da recepção e avisa que o ar-condicionado do quarto tá quebrado. E eu me tremendo. Falei, brother, você não vai me fazer passar por isso. Vou, tô com calor. Aí eu, Às vezes é pressão baixa. Aí eu fui, liguei pra mulher da recepção. Falei, moça, o ar-condicionado do quarto, o meu amigo tá dizendo que tá quebrado. Eu gostaria que vocês mandassem alguém pra olhar. Ela vai e fala, senhor, o ar-condicionado só vai até 16 graus. Lá fora tá -5. Faça o seguinte, abra a varanda. Aí em São Paulo, esse tipo de pessoa comigo, olha e diz o que pra mim? Brother, tô com frio. Preciso descer e tomar uma. A gente, dentro de um Airbnb, né? Aquela hospedagem de R$150 a diária, não tinha como exigir uma calefação dentro do ambiente. Vamos descer. Embaixo, nós estávamos hospedados em cima de uma cachaçaria. Pra esquentar é dois ali tempos. na República.
Descemos. Chegamos lá no bar, aí ele, pô, me dá uma caipirinha. Aí tomando a caipirinha, nós olhamos pro lado, tinha uma roda de samba no bar que a gente tava. Ele tomando a caipirinha e eu olhando, e a gente conversando. Aí ele falou assim pra mim, do nada ele soltou. Você lembra disso, Dinarte? Será que isso dá dinheiro? Falei, rapaz, se não desse, esses caras não estavam aqui tocando. Rapaz, dinheiro dá, se dá muito, Aí eu não ele sei. falou assim, cara, eu acho que se bobear, tem gente que toca assim só pra tá comendo e bebendo, né? Aí eu falei, não, cara, se não desse grana, eles não estavam aqui. Mas aí eu parei pra pensar. Meu irmão, eram 9 cabeças na banda de samba. A gente sabe que mesmo São Paulo, onde eu já tive tocando lá com o Christian durante um tempo e etc. Meu irmão, mesmo lá o cachê é 180 por músico, 150 por músico, quando eles contratam voz e violão. Eles pagam isso para cada um dos dois. Quando você bota uma banda com quase 10 cabeças, eu não acredito que ele multiplique por 9. Que faça a conta fácil, 450, beleza, aumentou um pouquinho, é 50 conto por cabeça. É. Você não paga nem o consumo do dia. Exatamente. Paga nem o Uber, né? Pois é, tá falando que questão de estilo me arremeteu isso aqui. Aí beleza, aí vamos lá. Você é um cara que eu chego, eu tenho um produto, eu tenho um curso, tenho uma mentoria que eu quero lançar. Eu sento e converso com você, Ranieri, ó, tenho esse produto aqui. Tô lançando um curso de como filmar no celular usando efeito especial de fumaça através do vape. Beleza. Aí você é um cara que você me guia em relação a estruturar, ou você só entra no momento de como eu jogar, massificar isso para o público, não é falando de uma maneira pejorativa, mas é convencer a eles que o meu produto é o que eles precisam. Você faz esse acompanhamento de roteirização, você vai precisar entender do que eu faço para você me dizer como fazer e trazer a pessoa para o interesse? Essa pergunta é legal até para desmistificar para a galera como é que funciona essa parte de infoproduto, agência de lançamento, coprodução, esses modelos. Normalmente, como é que as pessoas funcionam? Como é que a agência de lançamento, que assim, existe uma diferença da agência de marketing, a agência de publicidade tradicional, para a agência de lançamento digital. Aqui é especializada em lançamento de infoproduto. O tráfego pago que faz, que a galera que faz aqui tem uma noção mais aprofundada de funis de venda específico para infoproduto, de ancoragem, de quais anúncios tipo de anúncio vai rodar, qual converte, qual não converte. É especializada. A agência de publicidade tradicional, muito mais atrelada em linhas gerais ao branding, à construção de marca, eventualmente a uma venda ou outra, mas enfim. Eventualmente não, muito a venda também, mas a publicidade. Aqui, no caso, um exemplo, o Rui é músico. Ele gravou um clipe tem pouco tempo. Se ele chega pra você e fala assim, ô Rani, eu queria que, tipo assim, nenhuma pessoa aqui no Rio Grande do Norte entrasse no YouTube ou no Instagram e não desse de cara com o meu clipe. Você diria pra ele, vá pra uma agência de publicidade? Talvez eu te falasse, vá para uma agência que vai trabalhar melhor o teu branding do que propriamente vai vender um produto ou serviço. Geralmente a agência de lançamento tem um produto final para ser vendido. A minha expertise enquanto habilidades, eu consigo te ajudar? Com certeza. Mas não é a minha especialidade. Então eu falaria, busque alguém que vai te ajudar a posicionar em branding, vai te ajudar a fazer jogar o teu conteúdo, que tem expertise em fazer outros músicos. Então eu não iria nem para uma agência de publicidade tradicional, eu iria para uma agência de publicidade que trabalhasse com músicos. Hoje em dia tem muitas agências especialistas. Então, se você tem um infoproduto para lançar, eu falo para você, mas eu falo para a galera que está assistindo, se você tem um infoproduto para lançar, procure quem é especialista na área. Quem já tem um portfólio, né? Ou quem já trabalha, ou quem já estuda na área, porque também depende muito do nível. Normalmente, como é que funciona esse mercado? Você vai me dizer como funciona o mercado. Na verdade, eu tenho uma pergunta mais básica ainda. Mas antes de você fazer sua pergunta, eu posso pedir uma coisa? Pode. Eu tô com fome. Vocês não estão com fome, não? Eu tomo uma coquinha. Porque é o seguinte... Hoje você falou que você queria um grapete. Eu quero grapete. Cara. É porque eu não sei se eu quero grapete. Você disse só tinha um, quem bebe grapete repete. Aí eu vou ficar na vontade da segunda. Mas eu tomo grapete feliz. Nos nossos podcasts aqui, a Kyoto sempre manda uns sushis maravilhosos. A Tirol Pizzaria manda umas pizzas maravilhosas. Mas hoje, pra quem não sabe, nós estamos gravando aqui às 5:30 da tarde. Então a Tirol Pizzaria não tá aberta esse horário ainda. Na verdade, tá com outro segmento de almoço. O sushi da Kyoto ainda não abriu. Mas a Lilica
fez a presença com a gente. Boa. E mandou aqueles salgados maravilhosos da Lelica, com os refrigerantezinhos pra gente continuar esse Uou. papo aqui. Porque assim, olha o Rui, olha eu, você é um reduzidinho também, eu te conheci. Eu tenho histórico, eu tenho Eu te histórico. conheci em outra época, então... Até hoje me chama de gordinho, me chama de gordo, etc. Eu Não. faço piada de gordo, até porque assim, eu digo que antigamente eu fazia, porque eu tinha lugar de fala. Eu tinha 2 lugares de fala, aí eu emagreci, agora eu só ocupo 1 lugar de fala, mas eu ainda tenho lugar de fala porque eu sou gordo. Continuo em pensamento e que meu psicólogo não escute isso, porque senão eu vou apanhar. Muito obrigado. E vou falar uma coisa, já que eu descobri que vocês têm 3 grandes patrocinadores, parceiros, Olha aí que legal. eu já vou me convidar, nem que seja para os bastidores, porque eu quero provar os outros 2 também. Porque hoje, Meu amigo, hoje a você gente vai tá de mais Lelica, convid- Deixa te mas dizer eu uma quero coisa. saber, eu Quando quero no dia do falei- sushi, Quando quero... eu falei que hoje ia estar trazendo um cara do tráfego aqui, que o bicho é arrochado, o que teve de amigo meu que trabalha no mesmo segmento que você falou assim, meu irmão, me coloca na mesa junto com ele. Eu falei, calma, não é assim. Não é assim. Primeiro eu quero ele só pra gente. Depois nós Ui. vamos sentar na mesa e fazer um bate-bola em relação a tráfego. Boa. Aí eu A trago. tráfego. Você falou de tráfego. Tem o meu sócio que ele é especialista em tráfego. Eu manjo alguma coisinha, mas meu sócio é especialista em tráfego. Eu trago ele aqui. Eu manjo muito de copywriting, Aham. escrita persuasiva, pensar nas estratégias. Eu vou mais Ó, pra a esse galera lado, que mas. ainda não tá acostumada, que ouve o pessoal falar de copywriter, copy, e não consegue ainda discernir, defina de uma maneira simples o que é o copywriter. O copywriter é. Agora eu vou arrumar confusão. Não faça isso não. Eu vou arrumar confusão. Nada de política, por O favor. copywriter é o redator publicitário que deu certo. Não, brincadeira. Né? Deu certo é sacanagem. Mas o copywriter nada mais é do que o redator publicitário. Só que normalmente com a redação mais focada para venda, para conversão. Então, é menos a redação no sentido de, eu vou fazer uma redação muito conceitual. Não, normalmente ele trabalha com o fim de venda. O copywriter, ele trabalha com criação de conceito, ele trabalha... Sim, mas normalmente ele não vai fazer só o branding, ele vai trabalhar com a venda de produto, ele pode começar com o brand, mas ele vai arrastar, ele vai querer te convencer, vai querer te vender alguma coisa, no final das contas. Então, é isso. Eu cortei na hora que Só uma você... colocação aqui. Que salgado delicioso, viu? Cara, esse pãozinho com frango deles é muito Caramba, bom. A delícia. Lelica, cara, porque assim, pra quem não sabe, a REC Produtora, ela fica dentro das instalações da UniRN, do antigo EDHC, que agora é o Complexo Noil de Ramalho. E a Lelica é a lanchonete aqui que, tipo, salva sempre quando eu quero comer alguma coisa gostosa. Meus filhos que estudam aqui, tipo, praticamente o almoço diário deles e meu é aqui na Lelica. E hoje nós estamos com ele. Você não vai agora? Vou daqui a pouco, pode ir, porque você... Ó, tem salada de fruta também que eu pedi, hein? Foi não. Eu também pedi salada de fruta. É que a produção, na minha opinião, não trouxe porque está comendo a salada de fruta. Não, pô, eu vou no salgadinho, vou dar esse trabalho não. eu Mas lá vou- vem, a saladinha de fruta. Viu? Se Eita. eu não dou minha indireta? Entendi. Eu quero saber quem vai ser o saudável da mesa. Rani, é o seguinte, a gente sabe que hoje em dia a gente está passando por uma crise financeira e tal, e que muitas pessoas estão se aventurando nesse investimento da autoimagem, tentando se divulgar, tentando se lançar no mercado, né? E aí sua ideia agora, sua ideia não, né? Sua constatação foi uma coisa maravilhosa, só que eu já imagino que essas pessoas vão ficar com aquele receio de, primeiro, custo, Tá. né? É uma coisa que a pessoa que está começando ela vai Sem se dúvida. preocupar primeiro. E não precisa para falar valores não, tá? Só deixando Não, claro. mas eu falo, não tem besteira não. Mas assim, como saber que está lidando com a pessoa que realmente vai auxiliar ela? Que não está lidando com a pessoa que, por exemplo, vai contratar aquelas ferramentinhas que geram seguidores, entendeu? Perfeito. Como identificar o profissional que realmente vai funcionar para ela? Primeira coisa, o que esse profissional fez da vida? Pergunta. O que ele fez? Qual o resultado que você tem? Qual os cases de sucesso? Qual o case de sucesso, etc. Pode ser que o case de sucesso ele seja... O profissional não tem ainda, é alguém que está começando e talvez você esteja se posicionando. Você também não tem uma baita audiência, não tem grana para pagar. Você vai fazer uma parceria com quem está começando. Mas aí é olho no olho e pergunta. Tá, me explica. Qual é a estratégia que você vai utilizar?
em detalhes. Ah, não, eu vou utilizar... Tá, qual é o tipo de conteúdo que eu tenho que criar? Pergunta pra pessoa, conversa com ela pra entender se ela vai ter substância pra conversar contigo aí, e te explicar qual é o caminho. Com base no que você está falando, agora eu tenho a pergunta. Em cima dessa tua resposta. Como confirmar? Não é. Eu, como venho da publicidade, né, que é diretor de artes, cara, eu sempre, quando o cliente fazia essa pergunta, porque eu só, cara, tudo nasce da ideia. Sim. Tudo nasce da ideia. A partir do momento que um cara chegava pra mim e falava assim, cara, se eu precisasse fazer, manda aí uns 3 modelos de logo pra eu ver se por acaso a sua pegada me interessa. E eu sempre ficava com receio, até que eu constatei que estava acontecendo. Tinha gente que pedia, aí eu mandava logo cheio de marca d'água minha por cima pro cara ver. Aí ele mandava pra alguém e pedia pra Mandava refazer. pra alguém pedir pra refazer. Então se o cara te pede me diz como é que você vai fazer minha estratégia e leva pra alguém aplicar, você não tem esse receio? Cara, eu entendo o que você está dizendo, eu concordo em partes, mas eu acho que o ponto principal é o seguinte. Neto, me manda trabalho teu pra eu saber se tu tem a pegada. Tu me manda 3 logos. Cara, eu não vou. A tua logo eu vou construir no momento que a gente fechar a parceria. Mas tá aqui projeto 1, 2 e 3 que eu fiz. Essa é a linha. Se alguém chega pra mim e fala, cara, vamos sentar, vamos fazer o lançamento do meu infoproduto, eu quero construir um produto de música. Como tocar determinado instrumento, tocar blues em determinado instrumento. Fazer baixo para blues. Sei lá. O que eu posso falar para você? Eu falei, cara, é o seguinte. Um infoproduto, se eu fosse falar para você, a gente tá numa reunião para falar do seu infoproduto. Eu falei, cara, como é que funciona o mercado de infoprodutos? Existem basicamente 4 tipos de infoprodutos. Os produtos de entrada, que são produtos que vão estar... são produtos bem baratinhos. Então eu tô falando de um e-book ou uma masterclass, uma live, alguma coisa, que esse produto de entrada, qual é o objetivo dele? É o objetivo de eu pagar eu comprar seguidor a custo zero. Eu pagar pelo menos a captação de lead que eu estou fazendo. E gerar um pouco mais de consciência. Às vezes eu vou até perder dinheiro nesse primeiro produto. Vou vender um produto de R$47, porque eu trago um seguidor um pouco mais qualificado, essa galera assiste um conteúdo meu e nesse conteúdo já prepara para ele pro próximo passo. Aí ele tem um produto que a gente chama de front-end. Esse front-end é o produto que normalmente eu vou rodar no perpétuo, na venda de todos os dias. Esse produto ele tem o objetivo de custear a sua operação. É um produto que vai girar ali entre R$200 a R$500. E a ideia é ele custear a sua operação. Você vai vendendo todo dia, e vai pagar o seu gestor de tráfego, o seu copywriter, ou vai tirar uma grana para você, mas vai pagar os custos da agência parceira que vai tocar para você, porque você pode ter sua operação própria ou pode terceirizar para uma agência. Aí você tem o high-end. Desculpa, você tem o back-end. Front, back e high. O back nada mais é do que o produto que você vai fazer lançamentos. Então vocês já viram aqueles movimentos de 3 lives, onde Sim. conscientiza o pessoal, etc. Normalmente é um produto de um ticket mais alto, ali na casa dos seus R$1.000, R$2.000. Eu já lancei produto de R$3.000. Que a galera que curte. Geralmente é o back que bota dinheiro no seu bolso. Falando em tráfego. Exato, falando em tráfego, é o back que bota dinheiro no seu bolso. E aí, falou em back, falou em tráfego, agora vamos pro high. O high-end é o terceiro produto. O high-end é o quê? É uma mentoria, é uma experiência, é você juntar um evento, você junta a galera num dia, e aí são produtos que custam geralmente R$5.000 para cima. O back-end vai custar ali dos seus R$1.000 até R$3.000 mais ou menos, e o front-end vai custar ali na casa dos seus no máximo R$500. Se eu te falo isso, você já sabe o que eu sei o que eu tô falando, que eu entendo os níveis de produto. E aí eu vou chegar para você e falar o seguinte: Rui, vamos dizer que eu não cheguei a ver realmente o teu perfil ainda, mas se a gente abrir teu perfil aqui, eu vou constatar, por exemplo, que você não tem audiência qualificada ainda para fazer um lançamento. Não tem ninguém que te siga que é músico, por exemplo. Eu vou falar, talvez na tua lista de contatos você tenha algumas pessoas que você consiga chamar para alguma estratégia que a gente vai bolar, porque a gente já vende esse produto de high ticket. Eu gosto de começar com produto de high ticket. Por quê? Porque ele te posiciona. Você pode não vender porra nenhuma, mas a galera vai sair com a percepção de valor que você vale pelo menos R$5.000. Tipo, nunca mostrei minha cara, nunca lancei um curso. Quando eu lançar, eu vou botar logo um valor que já é um público selecionado. Posicionamento. Pode ser que não venda nada, mas é posicionamento. Eu gosto de começar assim. Não existe certo e errado. Não existe certo e errado.
Mas eu gosto de começar assim, por quê? Porque a galera tem uma percepção de valor sua de um produto alto. Quando você vai vender o produto baixo, fala, poxa, o Rui já cobrou, a mentoria dele cobra 5, então ele está cobrando, vamos dizer que você saiu do high-end e foi para o front-end direto. Você cobrar R$300, beleza. De 5 para 300, acho que agora eu tenho condição de pagar. Então você ancorou. Falando de copyright, de escrita persuasiva, você ancorou o preço alto. E aí, eu já te dei um caminho aqui. Eu não disse o que fazer, mas eu já te dei um caminho. Eu falei, ó, existem esses 4 níveis de produto. Eu começaria com esse aqui. E para esse aqui eu acho... Aí é pessoal. Normalmente eu gosto de falar da estratégia porque eu tenho certeza absoluta que o cara sozinho, em 99% dos casos, ele não vai conseguir executar. Eu falo, o que eu faria contigo? Eu faria uma estratégia que a gente gosta de chamar de web órico. A gente vai passar tanto tempo convidando as pessoas, 4 dias rodando tráfego com um anúncio. A gente vai passar 15 dias rodando tráfego para a tua audiência para aquecer o teu público. Depois a gente vai passar 4 dias trazendo as pessoas para um grupo de WhatsApp anunciando que você vai fazer uma live. Você vai fazer uma live nesse dia que é uma live de venda. E depois disso eu vou passar mais 4 dias com a sequência de mensagens estrategicamente planejadas para continuar vendendo teu produto. Na live você abre carrinho, você passa 4 dias, depois você fecha. Isso nem é lançamento clássico, né? É um modelo que eu geralmente gosto de usar para validar, para lançar um primeiro produto de quem não tem base aquecida. Eu dei estratégia aqui. Eu não entreguei quais são as copies. Eu não entreguei quais são os conteúdos que precisa fazer de aquecimento. Eu não entreguei qual é o roteiro dessa live. Porque fazer uma live, beleza. Você pode até... Beleza, eu vou chamar a galera, vai pro grupo, eu faço uma live e tal. Essa live não é live de conteúdo. Se fizer live de conteúdo, você se fode. É uma live de conscientização. O conteúdo é uma pitada que tem que estar ali no meio, estrategicamente colocada, para você mostrar o seu valor e fazer a pessoa falar, pô, eu confio no Rui. Mas o conteúdo, chegar lá e fazer o dedilhadozinho do baixo... Ensinar que você tem que tocar, fazer os acordes, sei lá, das contas. Eu nem sei, tô falando besteira, mas... Você fazer o conteúdo técnico, ele serve para lhe dar autoridade e para mostrar à pessoa que você sabe, dar um gostinho e deixar o quero mais. Esse cara é bom, eu quero aprender com ele. Isso é interessante porque me faz pensar da seguinte forma, quantas vezes a gente acaba querendo ver um produto que às vezes nem é do nosso interesse, de verdade. Sim. Né? Você nem quer e do nada você quer. Me pego vendo aqueles vídeos dos indianos cozinhando na rua, fico... Não, pra mim, o mais assim absurdo assim que ficava, caraca, que danado eu tô fazendo aqui? Era o dos indianos fazendo o negócio de lama. Fazia piscina. Aqueles caras vão pro meio da floresta e construir uma mansão. Pedaços de bambu, os negócios, aí pega e cavar uns negócios lá. Tudo bem, eu entendi o que ele fez, mas eu acho que eu não vou pra esse mata tão bom. E tinha vídeo desse de 3 horas, em time-lapse. Em time-lapse. Sim. E vou te falar, sabe por que isso acontece? Aí eu vou fazer um gancho para um outro tema, mas a gente volta para infoproduto, porque eu quero falar, eu não quero sair daqui sem falar dos modelos, que eu acho que é uma coisa super importante pra galera entender, para não ter gente, a galera não sair daqui sendo enrolada. Porque tem muita gente aí fazendo umas parcerias caracu e geralmente a galera uma cerveja de antigamente e tal, cerveja preta, caracu. Pois é, mas o projeto caracu é o seguinte, é caracu. Aí tem gente que entra só com a cara. E tem gente que entra com o resto. Entendeu? Então é importante a galera entender para não entrar com o resto e dividir certinho. Final das contas, falando sobre esse ponto da lama, da cozinha, etc. Sabe por que isso engaja? A galera, você, eu, todo mundo, a gente entra na rede social para se entreter. Sim, pra desopilar pra do desopilar. Ninguém entra falando, poxa, eu vou entrar na rede social, no meu Instagram, para aprender, que eu sou muito aplicado. Porra nenhuma. Tu entra no Instagram pra ficar vendo 3 coisas. Pra desligar a mente do que rolou, né? Você entra no Instagram pra ver BBB. Isso quem falou foi Lucas Gilbert, um dos melhores copywriters que eu conheço. Eu aprendi muito com ele, ele fala isso. Existe o fator BBB nas redes sociais, que são 3 coisas que engajam, inevitavelmente. Ver a vida dos outros. BBB, e não é nem o BBB da Globo, é outro. É bicho, bebê e bunda. Pode ver se não é. Mas no caso da lama e da cozinha, onde é que tem... O bicho está sendo feito ali, a comida. Agora, exatamente. Bebê e bunda. Bicho, bebê e bunda. São 3 coisas que engajam inevitavelmente. E essa parte, assim, é o senso de...
curiosidade. O que vai acontecer? O bicho bebê bunda é o principal. Mas, além disso, existe o gatilho de curiosidade. São vários gatilhos mentais que tem ali no meio. Você entra para se entreter. Quando você entra e aí você se depara com um conteúdo que abre um loop na sua cabeça, você tende a fechar. A gente não quer ficar com uma dúvida aberta, quer ver uma merda? A gente tá conversando aqui e fala, bicho, a gente tava lá em São Paulo naquele dia e a gente foi no restaurante. Qual o nome daquele restaurante mesmo? Acabou a conversa. Acabou a conversa. Por quê? Tá na cabeça de todo mundo. Caraca, eu pensei que ele tava perguntando, eu fiquei pensando, pô, qual restaurante? Qual restaurante? Não, e se fosse real? Eu falei, não, aquele restaurante, pô, que fica, a gente foi uma vez, que fica perto da tua casa e que não sei o que e tal. Aquele restaurante, pô, que fica lá no centro de São Paulo, ali perto do Copan, sei lá, não sei o que. Sujinho? Não, pô, Sujinho não, aquele outro que vende... Mangai? Eu sei qual é o nome. Aquele outro que vende os PF pra galera de madrugada, da madrugada, não sei o que. Estadão. Estadão. Pronto. Eu sabia que era Estadão. A conversa não evoluiu enquanto a gente não chegou na porra do nome. Sim. E se a gente fala, não, depois tu lembra. Eu não vou lembrar, você vai ficar com isso na cabeça. Por quê? Porque curiosidade tá que tem um loop aberto na cabeça da gente que a gente só resolve. Rapidinho, agora você me deixou a gente falar de madrugada, não é? A gente foi lá algumas vezes de madrugada. E nem tava tentando de verdade. E eu já conseguiu. E eu já comi o PF. Eu já comi um PFzão lá no filézão O parmegiana. filézão parmegiana, cara, verdade. E tem aquele outro que era perto do Estadão também, que era agora eu não sei o nome realmente. Era a padaria em frente à casa do Guga. A padaria Marajá. Ali era a raiz. Ô, Dinarte, lembra a gente lá em São Paulo quando a gente tava com a fome do cacete, umas 2 horas da madrugada, eu acho que quando a gente tinha chegado do voo, não tinha nada pra comer, eu falei, vamos no Estadão. Tu lembra? A gente tava uns 15 minutinhos, aí a gente ia no Estadão. Aí assim que descemos do prédio, tinha um restaurante na esquina. Não, aquele restaurante é maravilhoso. Eu vou ver se eu acho uma foto aqui. Depois eu procuro essa foto, mas eu tenho uma foto até hoje agarrado com um filé parmegiana de lá. Agarrado que... Ô, Rani, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Ó, tá vendo a curiosidade aqui, ó? A curiosidade aqui, até eu achar a foto e tô aqui, eu agarrado com filé parmegiana de lá e uma coca de 2 litros. Olha, o Ranieri, quantos quilos a mais, Ranieri? Uns 30? Será que dá pra ver aí? Não, você vai mandar o print e a gente coloca na edição. É? Fechou. Quantos quilinhos a mais aí? Uns 30? Cara, era eu e um anão. Era você e um anão? Era o peso do anão, uns 40 quilos. Você falou que eu podia falar qualquer besteira. Não, claro, aqui é family friendly. Entendi. Tá, aí deixa eu te fazer uma Baixaria, pergunta aqui. Baixaria, olha isso. Agora que a gente tá falando com relação a você falar pra pessoa, querendo ou não, o que você tá dizendo é como ela posicionar o produto dela, né? Vamos lá, vamos voltar pro caso do Rui, ó. Tô conseguindo a consultoria pra você. Tô percebendo. Meu Pix Eu tô preparando o Pix já. Ele chegou pra você e ele te falou. Isso é uma dúvida que o pessoal confunde, né? Eu e o Dinarte aqui na REC, nós somos uma produtora de vídeo. Só que as pessoas às vezes começam a perguntar coisas, porque eu entendo, elas acham que faz parte do nosso conteúdo por inteiro. Ela acha que ela vai fazer com a gente um vídeo falando do curso que ela vai vender e nós vamos entregar o vídeo já massificado nas redes, etc. A gente fala, não, aqui você vai ter que ir pra alguém que realmente entenda disso. Perfeito. Mas o Rui chega pra você e fala, cara, tô começando o meu curso aqui pra guitarristas de blues. Tá. Como improvisar em escalas pro blues. Um curso, um masterclass de pentatônicas. Dizendo que eu vou comendo, que aqui eu vou equilibrar. Faz parte, isso é uma pergunta que a galera me traz. E isso eu acho muito importante. Eu tenho o meu ponto de vista, mas eu não sou especialista, você é. Faz parte de chegar para ele e falar assim, beleza, vamos fazer um martelinho de ouro aqui no seu perfil das redes sociais para gerar uma credibilidade maior ou para não ficar tirando o foco das pessoas com posts seus que não são relacionados a isso. Existe essa peneirada sua na rede social da pessoa para ajudar nessa questão? A primeira coisa que a gente faz, sempre que a gente pega um projeto novo, a gente faz 2 coisas. Primeira coisa, a gente faz um detalhamento do cliente ideal, persona. A gente vai entender com quem que você está falando. E a segunda coisa que a gente faz, a gente chama de framework de copy. É um arco narrativo que passa por 6 passos, que fala o seguinte: a gente parte do seguinte princípio: todo mundo tem alguns problemas. Eu não. Você tem vários problemas. Eu tenho alguns, eu tenho muitos. Alguns são muitos, é verdade. Alguns, muitos. Todo mundo tem alguns problemas que estão ali para ser resolvidos. Obviamente, vamos focar
dos problemas que aquela pessoa tem e normalmente... E eu posso ter problema em casa. Se não tem a ver com o produto, a gente não vai entrar no frame de copy. O frame de copy vai ser direcionado à venda do infoproduto. Então, quais problemas esse músico tem? A gente vai listar. Tem problema A, o problema B, o problema C. Ele quer... Ou esse aspirante a músico, ele quer se apresentar nas noites, ele já se apresenta nas noites, mas ele quer ter uma posição de destaque um pouco maior, ele quer poder se tornar, sei lá, ele quer ter ele é guitarrista de blues e ele quer poder fazer as escalas de solo, de improviso e tal, porque no final das contas ele quer ganhar um cachê maior, ele quer poder dispensar o músico que ele contrata toda a vida para fazer essa parte dos botar solos. Botar um playback e improvisar em cima. No caso você pergunta qual é o target da pessoa. O motivo. A gente vai entender quais são os problemas que ele tem, o que ele está vivendo, situações, problemas, tanto os problemas que ele fala, quanto os problemas mais profundos, que às vezes não é o que ele fala, mas é o que ele está sentindo. Só que essa galera, ele tem problema. Vou reformular. Essa galera tem vários desejos. Ela tem o desejo de ganhar mais dinheiro, tem o desejo de se apresentar sozinho e tal. Ela não consegue porque ela tem vários problemas. Segundo passo. Esses problemas, eles têm níveis. Tem o problema que ele fala, que geralmente é um problema externo. Tem um problema tem o como ele sente, que é um problema interno. E geralmente tem um problema filosófico atrelado. O que é o problema filosófico? Algo não deveria ser assim, mas é. Por exemplo, quantos médicos existem que tem diplomas e diplomas e diplomas na parede, que é um puta de um médico no conhecimento técnico, mas não consegue se vender? Existe um problema filosófico. Ele olha para o lado, vê o concorrente, um médico novinho, que estourando no hype, que não tem as graduações que ele tem um décimo das graduações que ele tem, mas que é o referência, que é chamado para sentar numa mesa de podcast como essa e falar. Sim. Qual é o problema filosófico por trás? Cara, por que eu, mesmo seguindo a cartilha, mesmo tendo as formações, mesmo tendo o que me disseram que eu precisava ter, que são as formações as técnicas específicas, o conhecimento, tendo feito pós-graduação, o escambau, eu não consigo ter a autoridade que esse cara tem? Não deveria ser assim. Você concorda comigo que não deveria ser assim? Esse cara é mais qualificado. Mas não adianta você ser. Você precisa parecer ser. Tem que ser os dois. Tem que equilibrar. Você parecer. Se você não for, também... Não adianta você ser e você não se mostrar, né? Exato. Quem não se mostra... não é lembrado. Não é lembrado. Se aparecer, rola um processo. Exatamente. Então, no final das contas, a galera que vai chegar... Esse nível de problema vai sendo aprofundado. A galera tem um desejo. Tem problemas que impedem ela conseguir esse desejo. E você, por um acaso, ou que não é acaso, né? Você tem a solução para esses problemas. Como uma pessoa que está vendendo um produto. E aí você vai mostrar para ela que você entende esse problema e você tem a solução. E que para conseguir resolver esses problemas, você tem um plano para ela. Aí a galera, beleza, eu entendi que o Rui e tal tem um plano para resolver esse meu problema. Aí você precisa mostrar. Se você não seguir o plano, vai dar ruim por isso, por isso, por isso. Por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes a galera chega e quando você fala que eu tenho um plano, o seu plano é o seguinte, você quer solar improvisado, o que você precisa é entender me diz alguma coisa que precisa entender. As escalas. O campo harmônico. Né? Você precisa entender as escalas, primeira coisa, depois você precisa entender o campo harmônico e depois você precisa ter um playback. São essas três coisas que você precisa ter. Tô chutando aqui qualquer besteira. Não, tô entendendo. Aí a galera, entendi. Então é só ajudar a escala, campo harmônico e playback. Só que você sabe que não são 3 passos simples. Você precisa simplificar pra galera entender que você é o caminho. Mas você também precisa fazer o contraponto. Esse caminho aqui, ele funciona se você seguir direito e se você seguir o meu método. Porém, se você não seguir exatamente o que eu estou dizendo, ele vai dar ruim. Por quê? Porque você vai inventar de fazer isso, mas quando você chegar lá em cima do palco para inventar, para solar, na hora de uma apresentação, que você está sendo pago para fazer isso, se você não souber tal coisa, você vai desafinar, nunca mais você vai ser chamado. Aí você precisa botar medo nessa pessoa. Para que ela não deixe... Para que ela entenda que ela precisa seguir o plano, mas precisa pegar na sua mão. Que é você quem tem esse plano. Deixa eu ver se eu estou entendendo, para ver se o pessoal está acompanhando também. Ou seja, você está dizendo que não basta somente você ter o produto, ter o conhecimento. Existe também a necessidade de ter uma estratégia e um roteiro. Uma linha narrativa. E por que eu estou dando esse arrudeio todo, essa volta toda?
Porque depois que a gente faz isso, aí a galera vai entender, beleza, se eu não seguir vai dar ruim, se eu seguir eu vou ter tais resultados, aí resultado é tangível. Eu vou conseguir tocar a música tal, é tangível. Eu vou ter tal transformação. Você já pensou em, no meio da sua música, a galera levantar e de pé te aplaudir pelo solo? Nem acabou a música. Isso é transformação. Isso não é mensurável. Mensurável é você tocar a música até o final, é você aprender tantas, etc. Quando você entende esse arco narrativo todo o seu conteúdo precisa estar direcionado para esse arco narrativo. Seja para fazer a pessoa entender que ela tem os problemas, seja para reforçar o desejo que ela tem, seja para reforçar o plano que você vende. Aí você vai pegar esse arco grande e você vai quebrar em partes e todo o seu conteúdo precisa direcionar para isso. Por quê? Porque se você não faz isso, você não está reforçando o seu posicionamento. O seu posicionamento, ele está dentro, esse arco narrativo é um reforço do seu posicionamento. Por isso que todo projeto que a gente começa, a gente faz persona para eu saber com quem que eu estou falando e framework de copy. São essas duas coisas. O conteúdo, o tema, o que eu vou falar de conteúdo, deriva daí. Aí a gente pode brincar com formatos, eu posso dar dica de formato, falar outras coisas, etc. Mas tudo deriva daí. Aí a gente vou voltar para a sua pergunta no começo. Você faz uma varredura no perfil do expert, da pessoa que está lançando? Faço. Basicamente eu vou olhar ali, vou falar, ó, isso aqui está condizente, isso aqui não está, isso aqui está condizente, isso aqui não está. Às vezes não precisa nem apagar para trás, mas para frente você vai produzir novo dentro dessa linha. Podem ter alguns posts pessoais? Podem ter posts pessoais, reforça, pessoas se conectam com pessoas e tal. Mas de maneira geral, a comunicação ela tem que ir nessa linha. Senão você perde a galera. Isso aí me lembra outra dúvida que inclusive a gente já conversou sobre isso. O quanto você diria que é nocivo, focando Brasil, Natal e tal, né? Que seria nocivo, digamos que você trabalha, sei lá, você já falou muito de música, não você é fotógrafo. Você é fotógrafo. Agora é minha consultoria. Agora é com você é fotógrafo, né? E aí você trabalha, obviamente, com imagens, né? Seja ela de pessoas, de lugares, de animais, do que seja. Mas o seu trabalho é isso, né? E aí, por exemplo, a pessoa sente uma necessidade de expressar um pensamento político. Certo. Né? Ele se sente muitas vezes no... Rapaz! Que ele é um formador de opinião política, onde na verdade ele é um fotógrafo. Certo. Você acha que isso hoje em dia pode trazer malefício? Foi indireto, viu? Eu sei que foi. Indireto. Tô aqui fingindo que tô vendo o Life 360, vendo onde minha esposa tá. Vou falar uma parada. Como eu falei, pessoas se conectam com pessoas. E se desconectam também, né? E se desconectam também, tá tudo bem. Você não vai agradar todo mundo. Nem Jesus agradou todo mundo. Então, o que eu vejo no final das contas? Se faz parte da sua essência, se faz parte daquilo que você acredita, cara, coloca. Porque isso vai estar refletido nos seus valores, isso vai estar refletido na tua forma de se posicionar e você vai atrair pessoas que estão conectadas com aquilo que você acredita. Agora, uma coisa é você colocar pitadas, assim como você coloca a sua vida pessoal, e outra coisa é você só falar disso na rede social. Aí tipo, você não tem um perfil profissional de fotografia, você vira um perfil de comentarista político. Só que isso é um câncer. Então você... Obrigado, Rui. Foi? E aí no final das contas você vai ter os malefícios sem ter os benefícios. Você vai ficar apanhando, você desvia o foco do seu perfil e você não consegue vender no digital, criar sua autoridade, etc. Porque um perfil que deveria estar focado em reforçar aquele arco narrativo da fotografia, que com pitadas suas pessoais, vai virar um perfil onde você está com um arco narrativo político, com pitadas do seu profissional de fotografia. Aí vira bagunça. Perdeu o sentido do perfil, né? Exatamente. Sem rumo. Isso para quem está com um perfil profissional. Cara, você tem um anseio de ficar reclamando, falando do mundo, botando sua opinião, etc. Cria um perfil pessoal fechado. Bota só seus amigos que lhe aguentam para seguir. E ali você baixa o cacete se você quiser.
Pega o profissional e faz ele ser profissional, porque ali, esquece, não é um perfil de rede social, é sua vitrine de venda. É sua vitrine de posicionamento, de branding. Para quem usa isso como captação de clientes. Concordo. Totalmente. Outra coisa, assim, é que, por exemplo, trazendo para minha realidade, né? A realidade que a rede social que eu mais uso hoje... É o LinkedIn. Não, acaba sendo o YouTube, né? Mas a que eu mais manuseio mesmo é o Instagram, né? E teve uma mudança agora no Instagram, que foi aquela questão do selo, né? Você poderia comprar o selo e você tinha agora o selo azul. O selo azul. E aí começou assim, surgir várias narrativas, né? Você perdeu o seu selo, Rui? Eu deixei de pagar. Ah, Eu deixei de pagar. eu perguntei meio quinta série. Porque aqui, teve se que você mudar. perdeu seu selo. Tinha que mudar o nome. Tem que mudar o nome. Tinha, brother. Tipo, Rui Thompson, quando colocou o selo, automaticamente teve Eu que virei ser príncipe. o nome dele de batismo, né? Eu virei um príncipe. Um nome desse tamanho assim, pô. Qual é o nome? Rui Gabriel Félix de Oliveira Martins. Não precisa botar tudo não, pô. Não, mas Não, o Instagram, pra você Ele- verificar, ele me ele pediu. pedia os dados ele não idênticos aceitava do RG. abreviação, nada. Ele não aceitou. E aí O meu embaixo, entrou com Ranieri Oliveira. abaixo do Rui Thompson, pra qualquer pessoa que entrasse no perfil dele, abra seu Instagram. Não, deixa eu abrir aqui pra você que eu vou ver Pronto. diferente. Você vai ver que abaixo do seu arroba vai aparecer o seu nome inteiro. Inteiro? Inteiro. Pra mim aparece o No, Ranieri no Oliveira. meu tá pago mais não, eu tirei faz tempo. Não, vou mostrar aqui o dele pra ele. O meu eu pago. O meu eu pago. Ó. Ranieri Oliveira. E o meu é Ranieri Bezerra de Oliveira. Pronto. Não entrou Bezerra? Não. Mas a gente teve esse problema lá, Oswaldo. Tivemos. A gente ficou. Mas olha o de fulano. A gente olhava o de fulano. O de fulano tá assim. Então você vai ficar assim O também. da Ivete Sangal tava Veveta. Falei, não. Por que ela pode ter o nome Veveta embaixo Mas é porque o do dela arroba? foi aprovado antes, pô. O Sim. dela, a aprovação é outra Pronto, coisa. Então, aí eu tirei por causa disso. Entendi. Eu tenho um problema com o meu nome. Aceitem. Mas aí que tá. Surgiram várias narrativas, né? Tá. Surgiram a narrativa, por exemplo, que as pessoas estavam comprando, estavam com a sensação de que estavam comprando sucesso. Uma galera falou assim que você tava tentando pegar um pouco mais de segurança, né? E outras pessoas falaram, e aí eu sou uma dessas pessoas, né? Que você estava simplesmente posicionando que aquele seu perfil lidava com profissionalismo. Sim. Qual a sua visão? Cara, minha visão é o seguinte. Cada pessoa vai ter seu objetivo na rede social. Eu vou falar do meu, que eu acho que vai reforçar a visão. Eu concordo contigo que eu acho que aquele checkzinho dá um selo de profissionalismo. Óbvio, você vai ser alvo de chacota no começo, seus amigos vão virar pra você, eita, tá comprando, não sei o que. Tô cagando. Ali é o minha ferramenta de trabalho. Como ferramenta de trabalho, eu vi 2 grandes benefícios. 3. Reforçar a autoridade, que naturalmente vai reforçar. Segundo, acesso. Eu trabalho fazendo anúncio online. Então, eu sei que quando dá pau, eu tenho um canal mais direto com Suporte de é suporte. muito melhor. Suporte é outra Isso. coisa. Então, eu tenho essa benesse, eu trabalho com isso e pra mim faz sentido. R$55, graças a Deus, não vai me deixar nem mais rico, nem mais pobre. Mas me traz essa... É igual a seguro de carro. Me traz a sensação. Agora, principalmente agora que eu tô investindo mais no meu Instagram. Eu fui muito de bastidor. Eu sempre fiz frente, tive canal de YouTube, os escambau pra trabalhei meu perfil, mas eu nunca trabalhei vendendo nenhum produto. Eu tô me posicionando agora como expert de alguns produtos nossos lá da agência e a minha cara tá na frente. Então, agora ainda mais faz sentido. Antes fazia sentido é um arroba que eu gosto, muitas pessoas já seguiam, eu consegui trabalho através de lá, mesmo não sendo um perfil onde eu vendia infoproduto em massa, mas como prestador de serviço, o meu Instagram fazia sentido, ainda faz. Então tem esses 2 pontos. E para mim o terceiro ponto é que, primeiro, traz autoridade, reforça a autoridade. Segundo, eu tenho o acesso. E o terceiro, no final das contas, que tem relação com a autoridade na hora que eu chego com o meu Instagram, a primeira impressão do meu Instagram é diferente. Na hora que eu deixo alguns comentários, na hora que eu vou buscar abrir uma porta, eu faço uma estratégia de vez em quando que eu tiro um dia só para ir em pessoas relevantes que eu conheço. Que eu sigo do meu nicho.
E tem alguns que eu deixo fixada. Acabou de postar o que postou, eu tento deixar um primeiro comentário inteligente reforçando aquilo ali. Por quê? Porque eu sei que aquela pessoa é formadora de opinião na área que eu trabalho, e o meu comentário, se ficar como relevante ali, naturalmente outras pessoas vão vir pro meu perfil. E aí eu vou catando um seguidor, outro vai vindo. Então, estratégia. Não deixa de ser. E ainda mais com o selo verificado nesse sentido, faz muito mais diferença. Essa aí foi foda. Faz muito mais diferença, pô. Essa aí foi foda. Porque você vai fazendo isso, uma coisa é um comentário legal, outra coisa é um comentário legal com selinho azul. Entendeu? Então, entendendo como estratégia, entendendo que isso pode me beneficiar, R$55 pra mim, às vezes, dá ROI, o que eu já paguei da vida todinha, dá retorno em 2 vendas, uma venda. Não, cara, e só que essa parte que você falou aí do assistencialismo pela empresa, né? Você ter acesso suporte deles, ao suporte, que é assistencialismo, meu Deus. Ao suporte, caramba, cara, é outra coisa, porque eu sou um cara que eu tenho um humor um pouco... ácido. Não, eu diria fofo. Volátil. Fofo. Então, um humor fofo. É o Shrek em pessoa. Aí, e o Instagram, ele não entende. Ele é uma criatura que não entende, né? E aí eu lembro que eu fiz uma brincadeira envolvendo roleta russa. Meu amigo, foram segundos. Comentário violento. Não foi comentário. De cunho violento. Não, advertência dele lá. Foi no meu perfil, no meu story. Fiz uma brincadeira lá com roleta russa e tal. Meu amigo, 1 ano e 2 meses de Shadowban. 1 ano e 2 meses, meu amigo. E sabe como foi que eu fiz pra tirar o Shadowban? Vou tirar meu telefone perto dele, vai. Sabe como o NFC passa. Sabe como eu tirei? Eu saí do Instagram. Eu saí do Instagram, tipo assim, não, fingindo tacar molesta. Que em 2 dias vai surgir um outro Rui Tonso. Não, aí eu tipo assim, desinstalei, não cancelei a conta, desinstalei de todos os meus aparelhos e passei sei lá, acho que foi 1 mês e alguma coisa, sem nem entrar nele. Aí quando eu entrei, tinham finalmente tirado. Pra quem não sabe, Shadowban é uma coisa chata pra caramba. Você fica com limitação de publicação, limitação de comentário. Um saco, meu amigo. Eu já fiquei com isso, mas foi bem pouco tempo. Acho que foi umas 2, 3 semanas. Sei lá. Eu tô andando só com meliante. É só. Meliantes digitais. Meliantes digitais. Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente tá falando aqui sobre a galera que é mercador das almas, né? Uns vendedores de ilusões e etc. Justo. Tem muito, né, cara? Pra caramba. Porque assim, principalmente quando começou a pandemia, na minha área, eu comecei a ver muitos profissionais que eu conheço e que eu sei do know-how deles. E a cada 10 que lançavam curso, eu sei que 2 realmente tinham o que transmitir, mas 8 não tinham. E eu via que estavam vendendo. A minha dúvida é, realmente, você acha que se trata pura e simplesmente de estar vendendo algo onde a pessoa de fato não entrega? Ou você acha que mesmo que você tenha pouco para falar sobre um segmento, sempre tem quem compre o pouco que você tem? Cara, que pergunta inteligente. A pergunta é tão inteligente que na pergunta você já responde, né? Então, tem esse ponto. Ele tá humilde hoje, pessoal. Ele tá igual a... Como é... Era o Zé Lezinho que dizia, né? Da garota da garota do programa, da mulher. Que a mulher é tão inteligente que ela pergunta, ela responde, ela mesmo fica com raiva. Então... Já sei! Onde é que você tava? Já sei! Tava com a rapariga. Pronto. E já sai com Saia daqui! Exatamente. Cara, eu acho que vai muito nesse... Assim, primeiro ponto. Existe gente de índole ruim em todo lugar. Em todo lugar. Dentro de uma escola, dentro de uma prefeitura, dentro do mercado digital não vai ser diferente. Dentro do mercado de trabalho, vai ter em todo lugar. Dentro de uma igreja, dentro do hospital? Tudo. No mercado digital, tem gente que tá fazendo produto de má fé. E tem. E tem gente que vai se lascar por isso. Geralmente esse tipo de gente é voo de galinha. Vai fazer um produto, vai vender e não vai ter continuidade. Vai-se embora porque Carreira vai ser queimado. Curta, né? Carreira curta. Eu entrei no digital, nessa parte de infoproduto, no mercado digital, vendendo infoproduto, em 2015 para 2016. Em 2013 eu comprei o meu primeiro curso. Em 2015 eu comecei a trabalhar nessa área. De lá para cá eu já vi muita gente que acendeu e caiu, acendeu e caiu. Muitos. Uma galera que enrolou, outros
que saiu brigado, que saiu porque tinha um produto ruim e tal. Tem. Mas isso tem em todo lugar. Qual é o ponto que eu acho que a galera perde um pouco a linha? Por outro lado, que aí eu vou chegar num ponto onde a galera perde a linha. Por outro lado, tem muita gente que ainda não tem tanto conhecimento, mas eu acho que tem espaço para todo mundo. De criar um primeiro infoproduto, de você tá no degrau 2, ensina para quem tá no degrau 1 e assim por diante. Inclusive porque tem uma parada chamada maldição do conhecimento. Essa maldição do conhecimento fala o seguinte, eu acho que vocês passaram por isso. Dentro de uma escola, provavelmente vocês passaram por uma experiência de um professor tentar ensinar algo a você e você ficar meio confuso. Mas aí você pergunta pro teu colega que tá do lado: ei, Rui, tu entendesse o que o Neto tá explicando? Aí fala: rapaz, entendi, ó, é desse jeito, desse jeito, desse jeito. Eita, é mesmo, né? E passou 50 minutos vendo o professor e não entendeu. E em 5 minutos entende. Por quê? Porque o que é maldição de conhecimento? Às vezes o professor ou o especialista, que ele já tá naquela posição de conhecimento há muito tempo, ele naturalmente esquece como é estar no lugar do aprendiz. Então, esse cara que está aqui embaixo, ele tem algumas dúvidas, algumas inseguranças, ele não tem muito repertório ainda para se ancorar, e que esse cara aqui já tem, para ele se tornar natural. Às vezes o professor ele fala muito rebuscado. O teu colega, ele está pertinho de você. Às vezes ele aprendeu uma coisa, mas ele está pertinho, ele tem o mesmo repertório muito parecido com o teu. Então, quem está no degrau 2, às vezes é até melhor você aprender com quem está no degrau 2 que quem está no degrau 10. Sim. Desde que essa pessoa ela tenha consciência de onde ela está e para quem ela está ensinando. Uhum. E aí é onde eu vejo que a galera perde a mão. Você começou a bater foto, a se tornar um videomaker profissional, só que o teu equipamento é uma câmera 1855. Uma lente 1855, aquela T5i, né? T7i, sei lá qual é. Enfim, estou falando que foi minha primeira câmera. T5i 1855 da Canon. Cara, beleza, ela entrega alguma coisa. Entrega. Se eu vou para a próxima, eu consigo ensinar essa aqui. Agora, não adianta eu filmar com a 1855 e tá querendo dizer para você que eu sou o pica das galáxias e fazer pirueta com, sei lá, umas 50mm. Eu posso estar falando, nem sei se eu estou falando coisa certa. Não, você tá falando sim. Então, cara, eu não tenho domínio. Se eu faço com uma 1855 na mão, eu não posso estar dando aula de gimbal, porque eu não entendo da parada. Não vou ensinar aula de drone, que eu não sou doido. Agora, tem gente que dá o primeiro passo e quer se tornar o bambambam. Pegou num drone uma vez, subiu o drone, quase que dava uma queda, desceu porque o vento levou para um lado, quase que batia na árvore, quer dizer que faz milagria com drone. Isso é onde eu vejo que a galera perde a mão. Se você sabe onde você está, você está ensinando pro nível... Você está no nível 3, ensinando pro nível 2, nível 1, beleza. Você sabe onde você está. E naturalmente você vai crescer, você vai pro nível 4, pro nível 5, pro nível 6 e assim por diante. Agora, você está no nível 3, querer se passar de nível 10, querer botar terninho e dizer que você tem faça milhões na internet quando você alugou uma porra de uma Ferrari pra fazer os stories. Agora pegou pesado. Aí é pra se lascar. Aí é pra se lascar. Aí esse tipo de comunicação não bate comigo. Eu acho que não faz sentido. Eu acho que é enganação. Eu acho que é charlatanismo. Cara, inclusive a gente tá vivendo assim, mais uma vez, né? O Brasil ele é cíclico. Ele é cíclico. Em ganhar dinheiro de besta, ele é cíclico. Sim. Né? Aí tivemos agora perdi dinheiro na Bebon, na Telex Free. Eu sou um besta. Acontece, mas acontece. A gente teve agora o fenômeno da Blaze. A Blaze já caiu, né? E agora a galera tá com joguinhos. Foguetinho, não sei o que, essas porra. Cara, aí eu passo no Instagram o dia todo recebendo. Venha jogar comigo, não sei o que lá. Pelo amor de Deus, amigo. Não rola não. Ali, ó. Lelica. E eu tô dando ali aqui, ó. Você tá gostando da saladinha de fruta? Tá boa, viu? Primeira. Cara, pois é, agradecer a Lelica aí, que hoje mandou pra gente o lanche do nosso podcast, que caiu super bem. Não é hora do almoço, não é hora do jantar, mas é hora daquele lanchinho gostoso. Nos outros podcasts a gente sempre tem aqui a Tirol Pizzaria e aqui outro Sushi. Agradecer demais a eles, assim também como os nossos outros patrocinadores, onde demais a gente agradece mesmo também. Pessoal da InovaNet. Você já ouviu falar da InovaNet? Ainda não. Cara, deixa eu te falar. Você que também tem sua empresa, a InovaNet é o melhor provedor da região.
eles têm 4 redundâncias, para quem realmente precisa de uma segurança de conexão. Isso aí, quando a gente faz live, a gente faz lançamento. Exatamente. Como é que você está fazendo uma live, cara, fazendo uma transmissão, estando preso porque a conexão pode cair? Não tem como. Quando você voltar, todo mundo entra de novo, envia um link novo, não sei o que. Meu seguro é Deus. Pronto, teu seguro é Deus. A InovaNet tem 4 redundâncias. Caiu uma, você tem mais 3. Sempre brinco aqui, eu nunca paro com essa piada. Parece um gato, tem 7 vidas. Perdeu uma, tem mais 6. A InovaNet tem 4. Então, assim, a InovaNet realmente é sensacional. É o melhor provedor da região. Assim como também o pessoal da Lion Brasil, que faz as camisas, que veste a REC Produtora do Pedrão. E outra coisa, REC Produtora e a Escola Eólica, que é uma das empresas que eu sou sócio. A gente fez a camisa dos nossos professores lá na Lion. Com o Pedrão? Com o Pedrão, eu sou parceiro, sabia Pedro. Que ele é meu primo? Sabia não. É Pedro Costa. Não é meu. É só não, mesmo sobrenome. Não. É só meu sobrenome. Ele. E também a Eletrotec, que, do nosso amigo Flávio Norato, é o cara que dá suporte em tudo que a gente tem da linha Apple, nossos MacBooks, iPhone, Apple, iPad, celulares Android. Os caras realmente têm as manhas, eles dominam aqui o mercado de Natal. E se você leva seu dispositivo para consertar em outro lugar, saiba que se a bronca for grande, eles vão levar na Eletrotec, para a Eletrotec consertar e vão te repassar o valor botando a gordura em cima. Eu falo mesmo, eu não conto conversa. Agora vem cá. Eu quero, só um parênteses, eu preciso do contato pós, porque eu tô precisando dar uma limpada geral no meu Mac. É? Pois daqui a pouco, bonitinho. se passar o contatinho do Flávio aqui, meu amigo, ali é ligeiro, Muito viu? bom, muito bom. É ligeiro e realmente o cara se garante. Boa. Ranieri, vamos lá. Considerações finais para quem tem dúvida assim, cara, eu tenho a ideia de um produto e etc. Por onde ele começa até ele poder chegar com você, sentar, conversar e ver se realmente o que ele precisa é colocar o produto dele na praça através de uma assessoria especializada como a tua? Perfeito. Por onde é que você começa? Eu acho que tem 2 caminhos. O primeiro caminho é você entender, você já tem audiência para lançar? Você já tem uma audiência que você vem trabalhando um conteúdo, que você vem distribuindo um conteúdo dentro de uma linha, não precisa ser exatamente essa linha narrativa que eu expliquei, mas dentro de uma linha que faz sentido. Você já está pronto para fazer um lançamento, ou seja, a sua audiência, você vem produzindo conteúdo, está aquecida, a galera tem consciência que você é o especialista na área, que você tem algum produto digital para vender, ou por mais que não tenha um produto ainda, mas que você tenha a intenção de, a galera já te pede na caixinha de pergunta, fala mais sobre isso, vem dar uma palestra, etc, etc. Se você se sente nesse lugar, você já está pronto para fazer uma primeira ação de venda. Se você não está nem posicionado, você tem vontade de lançar infoproduto, mas você não começou a criar conteúdo, etc. Aí, primeira dica, começa para ontem. Pensa com quem você vai comunicar, quem é a sua persona. Pensa, volta aqui no papo, olha para esses pontos que eu falei do arco narrativo. E imagina qual é essa comunicação, qual é o desejo que essa galera tem, qual é o problema que está impedindo ela conquistar esse desejo, como é que você resolve esse problema, se ela não conseguir, se ela seguir esse plano que você tem, o que ela vai chegar de resultado, mas se ela não seguir, qual é o problema que ela vai ter e assim por diante. Organiza isso e começa a comunicar para ontem, com conteúdos que não é qualquer tipo de conteúdo. E a gente poderia bater mais um outro papo só sobre como criar conteúdo para internet. Não, o convite já está lançado desde agora, entendeu? Tenho nomes em mente, como o próprio Pedrão lá da Lions, que quando eu falei que eu queria trazer ele aqui... Viu? Cara bom. Meu irmão, cara bom, cara visionário. Quando eu falei que eu queria trazer ele aqui junto com você, ele falou, meu irmão, Rani, vou na hora. Então, com certeza, você vai voltar aqui para poder dar uma explanada mais profunda ao lado de alguém que consome diariamente o que você faz. E outra, ele é um cara que ele fala também de gestão de tráfego, então é legal a gente falar de conteúdo, o que você fazer para criar, qual é a melhor estrutura e depois como você fazer para potencializar. Mas em resumo, para quem não está nesse lugar, cria conteúdo, começa a criar conteúdo para ontem. Onde é que eu focaria hoje? Primeiro você tem que entender onde a tua audiência está, mas de maneira geral eu focaria em conteúdos para o Reels, num formato onde os primeiros segundos tem que chamar uma atenção e passar sua mensagem. Eu ouvi aquela tua aula, viu? Ei! Exatamente. Começar, tem que chamar a atenção de cara. A galera tá passando o feed, você tá lá passando. O primeiro objetivo seu é fazer a galera parar. Então a galera parou, aí ela vai começar a entender teu conteúdo. Então, quem vai produzir conteúdo faz isso e foca muito nos primeiros segundos em como você faz a galera parar. Às vezes um grito, um assovio, uma palma, um movimento de câmera.
Isso associado com uma headline, ou seja, um título que já entrega, e uma curiosidade já entrega de cara o que você vai trabalhar. Não só uma curiosidade, mas pode ser, enfim, alguma coisa que vai chamar a atenção e vai fazer a pessoa, nos 3 primeiros segundos, tomar a decisão. Beleza, eu quero assistir esse conteúdo até o final. Vamos fazer um teste aqui? Vamos. Rui, se a gente fosse gravar um vídeo teu agora, um storyzinho de 15 segundos, básico, primórdio, você vai ter que fazer um stories chamando a galera pra assistir esse podcast. Como começaria seu stories? Como começaria meu story chamando... Cara, então, eu tenho um tique já, quase que nervoso. Sempre começo, e aí galera, tudo bem com vocês? Já é... Pronto. Pelo que o Ranieri falou, tinha que começar, sabe como? A câmera ali onde ele tá, eu aqui, de repente eu... Ei, quero convidar... Esse lance do... Pois é. Talvez essa pegada funcionasse, mas eu, além dessa pegada, eu adicionaria o seguinte. Qual foi o principal ponto que a gente falou aqui na live? Infoproduto, conteúdo... Sim. Alguma coisa. Algo nesse sentido. Então, virar, mas não virar falando... Ei, galera, beleza? Eu sou Rui, e etc. Qual é a mensagem que você quer passar? Você já pensou em gravar o seu infoproduto? Já pensou em lançar um produto digital e faturar dinheiro até, quem sabe, dormindo? Entendi. Isso aqui... Falou dinheiro e dormindo. Comecei a pensar, mas eu desisti porque eu achei que não era para mim, tá ligado? Aí, isso aqui, essa frase que eu falei, a galera, tipo, que porra é essa? Se fizer sentido pra aquela pessoa, ela vai ficar até o final. Falou de ganhar dinheiro sem ter que estar sofrendo, que até dormindo você faz. E falou de uma coisa que todo mundo já pensou. E é um ponto assim, foi uma pergunta que abriu uma lacuna na cabeça da pessoa e ela tende a querer fechar. Se ela tiver o desejo que a gente falou e ela tiver essa dor, ela tende até o final. E é com essa galera que você quer comunicar. Se ela não tem esse desejo, não tem essa dor, você nem quer falar com ela. Tá tudo bem ela não assistir essa outra pessoa. Beleza, entendemos produção de conteúdo, esse é o primeiro ponto. Quem está no momento de lançar? Aí aqui eu vou pedir licença para me alongar um pouquinho mais, porque eu preciso falar isso, senão a galera vai... A mesa é tua, o microfone também. Vontade, senão a galera vai dar... Eu sempre falo isso porque me dá raiva o pessoal fazendo as parcerias caracu. Se você é infoprodutor, ou se você é infoprodutor, se você quer ter um infoproduto, se você é um especialista em uma determinada área, existem alguns modelos de negócio para você lançar no digital. O mais comum é o modelo de coprodução, onde a agência toca a parte de... onde o especialista toca a parte de produção de conteúdo, criação do produto e entrega do produto. Produção de conteúdo é a cara do especialista, não tem como ser outra pessoa. Criação do produto, o especialista, ele é a pessoa que detém o conhecimento. Não tem como ser outra pessoa para criar o produto. E entrega do produto também não tem como ser outra pessoa, porque o especialista, ele criou o produto, ele deu a aula, mas tem o suporte acadêmico, outras coisas mais que fica sob cargo do especialista. E a agência cuida de todo o resto. O que é o resto? Produção de página, definição da estratégia, construção das copies, gestão do tráfego e assim por diante. Geralmente acontece essa divisão. E na grande maioria dos casos é 50-50. 50% do resultado para um, 50% do resultado para outro. Você está falando em números, em ganhos. Em ganhos. O que faturou, aí você vai tirar. O valor faturado. Faturou 20 mil reais. Desses 20 mil reais você vai tirar a taxa da plataforma de venda. Hotmart, Eduz, Escambau. Vamos supor que é 10%, que é a grande maioria. Faturou 20, tirou 10%, caiu 2%. Vamos supor que tem imposto. Você já está pagando imposto. Vamos supor, não, tem imposto, né? Tem que pagar. Do imposto, você tem que tirar o valor do imposto. Vamos facilitar a conta. Vamos dizer que é mais de 10%, só para facilitar a conta. Então, dos 20... 10% em cima do valor inicial, os 20. Em cima dos 20. Então, ou seja, já tirou 2, tirou 4. E vamos supor que você, para fazer esses 20, você botou... 5 numa produtora de vídeo para gravar todo o seu material. Eu não ia nem entrar nesse custo, porque esse custo é do expert. Lembra que o produto está com expert? Ok. Esse custo é do expert. O expert tem que chegar com o produto. Tá. Beleza. Você tem o custo de tráfego. Você teve que investir em mídia para fazer isso. Gastou 3 pau. Vamos facilitar a conta? Gastou 6. Para fazer bem real. Porque se faturar 20, você botar 6, vamos botar 5 para facilitar a conta.
Então, ou seja, você botou 5, voltou 20, não achem que é viagem, não. Você está falando um retorno de 4 vezes. Sim. 4 vezes, meu amigo. Se você me mostrar um pé de pau que eu plante R$1 e nasça 4, eu tiro meu dinheiro do banco todo e enfio nesse negócio. Lá Então, ele. Enfim, tô indo no pé de pau. Aí é complicado. Mas, no final das contas, você tirou R$4.000, 2 de imposto, 2 da plataforma de venda e 5 de investimento em tráfego, sobrou 11. Isso. Desses 11, meio. Meio. Tá, é isso que eu queria saber. Se era meio a meio do lucro. Vamos falar assim, meio a meio do lucro. Do lucro bruto, porque ainda tem outros custos relacionados. Tipo, a agência vai ter custo com a equipe. Eu como agente, tenho que pagar meu copywriter, tenho que pagar meu gestor de tráfego, tenho que pagar etc. Enfim. Tem gente que bota nesse custo aqui também ferramenta. Pode ter mais R$1.000 de ferramenta. Uma ferramenta de e-mail marketing, uma ferramenta de construção de página. Depende da negociação. De maneira geral, são esses 3 custos os principais. Por que eu estou falando isso? Porque tem expert iludido. Achando que ele vai dar 10% do negócio dele, que já é muito. Só que a agência tem que fazer tudo. A agência tem custo de operação, tem custo de equipe, tem custo do escambau. Uhum. E tem outro lado também, que a agência pega um expert muito iniciante e quer morder 80% do negócio e deixar o expert com 20%. Não existe isso. Então eu acho que assim, o meio a meio é super justo. Eu conheço grandes especialistas, grandes do tipo o maior youtuber do Brasil, que eu não vou dizer o nome, mas que a negociação dele com, que eu sei de quem já lançou ele é 50-50. Cachorro caramelo, cachorro cara. Então, no final das contas, o que acontece? Tem que ter esse cuidado para não chegar iludido. Você não vai chegar no seu primeiro lançamento, você vai fazer um 6 em 7, R$100.000 em 7 dias. Não vai. Primeiro que para você chegar nesses 7 dias é pelo menos 45 de... Hoje, quando a gente vai fazer um lançamento dos nossos produtos da Escola Eólica, que já é muito, mas muito estruturado perante quem está começando, a gente demora pelo menos 45 dias desde o dia de decidir. Vamos fazer o lançamento e começar o planejamento até o dia de acontecer o evento. Então, 7 dias é de venda. Bote 2 meses nesse processo aí, porque você tem a venda e tem o pós-venda de mais pelo menos uma semana, etc. É 2 meses, 2 meses e meio nesse processo. Em 2 meses e meio, para você faturar 100 mil, você vai investir ali pelo menos, de maneira geral. Se teu ROAS é muito bom, você vai investir num primeiro lançamento, varia muito, mas em média, você investe 25. Ou seja, as pessoas investem 25 só em tráfego. Vamos fazer a conta da gente. 25 em tráfego. 10% de imposto. De 100 a 10. 35 já foi embora. 10% da taxa da plataforma. 45. 45 já foi embora. Equipe rodando durante 3 meses. Aí é exato. Entendeu? Ou seja, é ilusão. É ilusão você achar que você vai ficar rico com um lançamento. Não vai, papai. É um trabalho como qualquer outro. Agora, a margem é muito maior do que do negócio local? É. Agora não é margem 10, não. Quando você vai fazer a margem do negócio, é uma margem tão real quanto qualquer outro negócio. Quer dizer, tão real quanto qualquer outro negócio, não. Porque se tivesse com um supermercado, você estava se lascando para ter uma margem de 1%. É verdade. Sim. Se muito fosse. Você tem um puta negócio na mão, mas que não vai lhe enricar. E que você, como expert, você tem que ficar esperto, por quê? Para fazer esse negócio girar, não é gravar o curso e dar as costas e ir embora. Você tem que é um negócio como qualquer outro, tem que se dedicar. Por isso tem o lance da recorrência e nível de você se planejar para ter um lançamento a cada 3 meses. Se você fala de... Quando você lança um, você já tá planejando o próximo, né, cara? Exato. E por isso que você entra naqueles 4 níveis de produto que eu falei. O lançamento, ele é pico de faturamento. Mas você tem o produto do perpétuo, no mundo ideal, da esteira de produtos, para ele bancar a sua operação. Porque se isso aqui banca a sua operação, quando você chega no lançamento, esse dinheiro aqui, essa diferença que fica, porque você fez 100, foi embora 45, vamos dizer que com um time, não sei o que, foi embora 70, se sobrou 30, é 30 no seu bolso. Para você fazer, para você botar de tráfego no próximo lançamento, para você investir em uma inovação, assim por diante. Então, final das contas, não caia na ilusão, você que é expert, que você vai achar que você vai ganhar dinheiro dormindo, que você vai achar que é dinheiro fácil, que você vai achar que vai gravar seu curso e... Não, é um negócio como qualquer outro. Muito provavelmente nos primeiros lançamentos você não vai botar dinheiro no bolso,
Se você quiser um negócio realmente estruturado, você vai precisar reinvestir no projeto. Busque alguém que entenda do que está falando. Para fazer valer o seu investimento. Para valer seu investimento. Entenda que não é porque você tem um conteúdo que você... o seu conteúdo vale mais do que a hora de trabalho da agência. Não. Se a agência não estiver trabalhando com você, você não vai para lugar nenhum. Se você não tiver esse trabalho de marketing e venda... Não vai ser visto, né? Não vai ser visto. Tem um outro detalhe que a agência entra num baita risco, que é o risco de se envolver no projeto, construir todos os ativos, mas os ativos são do expert. Cara, o ativo é do expert. A rede social é do expert, os seguidores são do expert. A lista pode ser que fique para a agência, mas que diabo... Eu quero saber de uma lista de músico. Eu vou fazer o quê? Festa de 15 anos. Eu vou aprender a tocar carrom? Não tem, bicho, não tem. Então, no final das contas, a agência também entra no risco e precisa ser valorizada. Por outro lado, aí agora realmente um último alerta para os experts. Cuidado na hora de assinar o contrato, de buscar, para você não assinar contrato onde você cede o licenciamento, onde você entrega o seu conteúdo e fica na parceria. Cara, o conteúdo é do expert. Tem muito expert que assina o contrato e o produto ele vira um produto do projeto, da agência. Da agência não, do parceria. Então, como assim? o teu curso, a gente assinou. Se você voltar a vender ele daqui a 2 anos, você teria que rachar com ele, é isso? Ou você teria que pagar ou você não pode comercializar mais esse produto porque o produto é nosso e não seu. Ou no caso, sempre que vender, vai digamos assim, uma parte sempre vai estar linkada. É tipo isso? Mas aí tem um detalhe. Se o produto é nosso, eu te ajudei a construir o produto e tal. Tem gente que trabalha assim. Eu não acho legal trabalhar assim como agência. Para mim o conteúdo é teu, eu posso até te ajudar a construir esse conteúdo, mas é um conteúdo que é teu. A expertise é tua, você pode usufruir dele mais para frente. A gente pode até colocar uma multa no contrato para assim, você não quebrar comigo e sair vendendo e eu me prejudicar porque a gente tinha um planejamento de ações e etc. Enfim. Então no caso teria... Mas tem gente que só para deixar bem claro pra galera, tem agência que trabalha assim, o produto é nosso, não é seu. E aí nessa, o expert pega o conteúdo dele, que é o bem mais valioso dele, além da imagem, e entrega na mão de uma agência, como não é a coprodução. Coprodução é a gente rachar os lucros, mas o direito de uso, e aí se você sair amanhã, você não pode usar isso. Ou você tem que regravar tudo de novo e a agência pode botar você no pau porque você regravou um conteúdo e você usou, ou você vai ter todo o custo com produção, com gravação, edição, etc, tudo de novo. E como seria, digamos assim, o ideal? Isso... O ideal, o expert bancar a produção do conteúdo e ele ser o dono. Entendi. E a agência entrar na lucratividade que tiver em cima durante o período de parceria. E é por isso que eu falo que o custo de produção fica para o expert. Então o período de parceria deve ter um prazo estabelecido nesse contrato. Tem um prazo estabelecido ou um prazo aberto, mas com regras para um possível fim dessa parceria. Sabe quando você faz um menino, automaticamente você assina um contrato de 18 anos? É tipo isso. É isso, é um filho seu e da agência. Mas isso que ele está falando, trazendo para o mundo da música, acontecia muito Sim. com os artistas antigamente. Os caras tinham, digamos assim, o talento, tinham a música, tinham tudo. Mas era uma época que você não conseguia gravar em casa, você tinha que ter todo um amparo de gravadoras e tal. E aí a gravadora entrava com estúdio, com ensaios, com músicos, com distribuição e tudo e tal. E o músico ficava com shows. Sabe o que vocês me lembraram agora? Você chegou a ver o vídeo de Tom Jobim essa semana? Um vídeo dele antigo, claro, né? Onde ele falava sobre o contrato dele sobre a música Garota de Ipanema. A música Garota de Ipanema, quando eles fizeram, eles entregaram essa música para uma gravadora americana, onde no contrato vinha dizendo que durante 28 anos essa gravadora detinha os direitos pela música Garota de Ipanema. Ele tinha royalties pequenos. E aí, quando acabou os 28 anos, aí ele falou, pronto, agora nós vamos de fato usufruir de Garota de Ipanema. Que na boa, eu acho que
tá em top 3 músicas brasileiras conhecidas no mundo. Total. Não, de vez em quando um filmezinho passa e tá lá, né? Passou os 28 anos. Aí ele foi requerer os direitos. Aí o advogado dele voltou e falou: Tom, acabei de pegar o contrato. Tem uma cláusula aqui que dizia que no final dos 28, se a gravadora quisesse, automaticamente se renovaria por mais 28. E no vídeo ele fala: então, se um cara compõe uma obra aos 20 anos, com 58 ela vence, e aí ele quer de fato agora colher os frutos na íntegra, não, depois de 58 tem mais 28, ou seja, 48, 86 anos. A expectativa desse cara aí, quem vai colher os frutos são os filhos e os netos, pô. E às vezes nem isso. No caso dele, acho que não foi, né? Às vezes nem isso, porque... Tom mas morreu aí, com quantos anos? Não, mas aí nesse caso também entra aquela coisa... Ele não vai porque depois de um período a música entra como... Domínio público, propriedade. Aí muda de país para país, mas... enfim, ele não vai. Jaz. Exatamente. Ó, Tom Jobim, cara... Ele... Nossa, eu ia falar uma besteira aqui. Ele faleceu em 94. 8 de dezembro de 94. Ele nasceu em 27. Você é bom de matemática? Calma, eu sou ótimo. 70 e... Ele nasceu em quanto? Em 27, e 27 menos faleceu 94? em 1994. 67. Se você abrir aqui, ó... Ele faleceu com 67 anos? Tá com informação. Ele vai ter uma fichinha... Faleceu em 67, 67, cara. Ou seja, ele não colheu os frutos na íntegra. Talvez por ser um contrato regido lá fora. E segue as leis de lá, né? Imagino eu. E, pô, assim, eu já assinei contrato Caracu, parceria Caracu, por cabacice minha. Foi uma cabacice dele na época e tá tudo bem. Acontece na vida. Se ele tivesse produzido outra Garota de Ipanema, talvez na segunda ele tivesse não tivesse caído nessa. Meu brother, quero te agradecer demais a sua presença aqui. Tamo Essa juntos. mesa aqui tá aberta pra você e pra sua galera. O Amnésia aqui, cara, vou te falar assim, Tamo enriqueceu muito. Eu acho que não só pra gente, como pra todo mundo que tá em casa, que tem esse lance do eu quero me lançar, eu quero me posicionar, dúvidas, pô, será que eu sou o tipo de perfil que eu preciso desse tipo de trampo? Porque hoje em dia todo mundo fuça um negocinho, fuça outro, do mesmo jeito que você se gravava, mandava vídeo pra eu Sim, editar, sim. eu posso chegar ali, eu tô me gravando, eu pesquiso, como que eu impulsiono? Eu vou botar R$15 aqui no próprio Meta aqui pra eu poder impulsionar no meu CEP aqui na minha região e tal. Só que, brother, um trabalho feito por um profissional é um trabalho feito por profissional. E se você resolve dar um passo mais sério adiante, você resolve realmente, não, eu quero fazer isso aqui e eu quero fazer bem feito, não vá tentar você pegar seus tijolos, levantar a sua casa vendo o vídeo dos indianos construindo coisa de barro. Então vá atrás de quem realmente domina. Eu acho muito válido isso. E agora a gente já sabe como fazer o seu curso aí de guitarrista de blues, pra quer se lançar, né? A gente assiste o vídeo, faz a gravação aqui mesmo e aí a gente chama ele na hora Chama ele pra fazer a divulgação de tudo, né? Toda a parte backstage. Ó, só pra deixar um recado final pra galera, a gente tem lá na Royper, que é a agência da gente que cuida da parte de lançamentos, Como infoprodutos. é o nome da agência? Royper. Royper. Royper Ads, tudo junto. Tá. ROI, de ROI, de retorno de investimento, e performance. Royper Ads. Mas procura lá no Honey Talks que fica mais fácil. Tá. A gente tá fazendo as mentorias para pessoas que querem lançar seus infoprodutos. Boa. Hoje a gente faz coprodução, mas geralmente os projetos que a gente está pegando de coprodução são projetos que já, até pelo tempo de mercado que a gente já tem, que já estão mais maduros, já estão vendendo, etc. A gente não está impulsionando projetos do zero, pegando como coprodução. Mas a gente faz mentorias, trazendo toda a nossa expertise, o que a gente entende de negócio, desde a estratégia, concepção de produto, copy, tráfego, tudo mais. Então, quem quiser, fica à vontade, fala lá comigo no direct, no Honey Talks, e a gente bate um papo. Primeiro papo é sempre gratuito, primeiro papo é sempre de diagnóstico, então já vale a pena. Use o cupom Amnésia Talks que você vai ter um baita suporte, um baita atendimento. Boa. Eu vou criar até uma automação lá no meu Crie. Instagram. Quem mandar Amnésia, aí vai ter umas mensagens especiais do robô. Você vai receber a mensagem Olha aí, diretamente do Ranieri. É isso. Galera, obrigado. Rui? Gatinho, prazer sempre estar aqui, e mais ainda hoje, né? Quem ficar com dúvidas, mais uma vez, entra lá no perfil do Honey. Honey, você tá tanto no Instagram
principais, Instagram e YouTube. Honey Talks, todos dois. Pensei que fosse falar dos principais, Instagram e LinkedIn. Então é isso, né? Quer saber mais, quer ficar atenado, quer entender como entrar no mercado, como continuar no mercado, como alcançar novos patamares no mercado? Tá aqui o cara. É ele, tá, gente? Ah, e agora de verdade, eu vou querer gravar o produto da REC, isso aí depois, eu e Nath vamos conversar, nós com certeza vamos falar com a Royper Ads, é isso? Aí, é isso aí. Galera, obrigado. Lelica, ó, salada de fruta foi-se embora, manda mais. Não vai sobrar não, vou comer agora no Opa, final. outra.